A cena começa com Rosa questionando a pessoa em frente dela, perguntando se ele realmente a amava. Depois de uma breve pausa, a pessoa perguntou por que ela estava levando isso até mesmo, ao qual Rosa repetiu sua pergunta, exigindo saber se ele a amava ou não. Enquanto gritava, com sua voz tremendo de desespero, ela declarou que precisava saber, já que ele não estava respondendo. Ela implorou-o para responder, repetidamente, perguntando se ele a amava. Quando Rosa acordou de repente de seu sonho, ela se viu vestida de forma bastante franca, olhando em branco para o teto de um luxuoso quarto de hotel. O homem ao seu lado acordou de repente, assustado, dizendo que o tinha assustado e questionando o que estava errado com ela. No sofá próximo, uma jovem beijou e perguntou o que estava acontecendo. Rosa, completamente surpreendida, exigiu saber quem eram e como entraram nela. O homem ao seu lado parecia confuso, perguntando se ela estava brincando desde que fizeram uma festa juntos ontem à noite no telhado do hotel. Ele lembrou-lhe que ela tinha dito que estava bem em vir sair com ela, dizendo que vários outros ainda estavam desmaiados lá fora. Rosa esfregava a testa e perguntou se era realmente o caso, percebendo que ela deve ter sido tão bêbada que não se lembrava de nada. O homem suspirou, observando que ela estava mais fria do que os rumores diziam. A menina ao seu lado perguntou se Rosa pelo menos se lembrava de seu nome. Depois de uma breve pausa, Rosa assentiu, chamando-a de Kay, fazendo o homem rir, e afirmou que a suposição de Rosa não era nem perto, apenas para que a menina a corrigisse com irritação, dizendo mais tarde, na praia, o som de risos encheu o ar enquanto as pessoas brincavam e pulverizavam na água. Rosa, sentada sob um guarda-chuva, olhou em branco para seu telefone enquanto Genebra estava ao seu lado, lembrando-lhe que ela tinha mencionado que estava aqui apenas para férias durante seu intervalo e que voltaria em um mês ou dois. Outra brincando que Rosa deveria aproveitar ao máximo as comodidades do hotel enquanto isso, especialmente o óleo para o cabelo. Um dos garotos que passava por ali zombou que nenhum óleo para o cabelo iria consertar seu cabelo parecido com palha, apenas para irritá-la. A garota olhou para ele, chamando de idiota careca e mandando nadar ou fazer algo. Rosa, enquanto isso, olhou para o telefone e viu o ID de seu e-mail. A voz de Jair apareceu, dizendo que tinha passado um mês e perguntando se este era o tipo de atitude que ele merecia. Ele disse que tinha visto seu Instagram, onde ela alegou estar ocupada, mas ela parecia estar correndo por todo o lado. Ele comentou sarcasticamente o quão perfeita ela era. Rosa murmurou e perguntou por que ele tinha ligado. Jair ignorou sua irritação e perguntou quando ela estava voltando para a Coreia. Rosa respondeu que ela provavelmente voltaria logo antes do início do semestre, perguntando qual era o motivo de sua ligação. Quando ela perguntou o que ele queria dizer, ele riu desajeitadamente, dizendo que era difícil de explicar e que, se ela queria saber, ela deveria voltar para a Coreia para ver por si mesma. Genebra, que tinha estado ouvindo, comentou irritadamente que a voz no telefone parecia ser de um homem, perguntando se ele era o pai de Rosa. Genebra então perguntou se ele era seu namorado coreano, mas Rosa negou, dizendo que ele era apenas um amigo da faculdade chamando-a do nada, falando disparates. Flora é uma cadeia global de hotéis de luxo com mais de 30 localizações em todo o mundo, recentemente abrindo uma nova filial em Miami, com um bar no telhado, restaurante de restaurantes e cassino exclusivo VIP. Lee Rosa, filha de 22 anos do presidente Lee Sorion, tinha promovido o hotel através de suas mídias sociais, aumentando suas vendas. Ela deixou cair o telefone na cadeira de praia e olhou para o céu azul, pensando que poderia realmente haver algo emocionante acontecendo na Coreia. Apesar de ser apenas uma estudante universitária, ela sabia que a atenção já estava sobre ela como um dos herdeiros adequados do negócio da sua família. Quando ela finalmente desembarcou na Coreia, seu motorista a recebeu no aeroporto, dizendo que ela tinha retornado mais cedo do que o habitual, já que normalmente permanecia no exterior durante todo o intervalo de 2 meses. Ela acrescentou que, com um ano novo lunar se aproximando, ela pensou que também surpreenderia sua mãe, e depois de um momento, perguntou como estava a mãe, explicando que ela não lhe tinha dito que estava chegando para que a surpresa fosse genuína. Suas palavras fizeram com que o condutor hesitasse um pouco. O condutor sorriu rigidamente e respondeu que a senhora estava bem. Seu tom desconfortável não escapou da atenção de Rosa, e ela se perguntou por que ele soava assim. Quando o carro chegou à grande propriedade, seu exterior glamouroso e deslumbrante brilhou sob a luz do dia. A casa parecia calma e perfeita, sem sombras escondidas atrás de suas paredes brilhantes ou saindo do carro. Rosa esticou-se e suspirou, dizendo que estava exausta. Ela chamou o mordomo, pedindo-lhe para trazer suas bagagens para o seu quarto. Quando ninguém respondeu, ela supôs que ele deve ter ido às compras e decidiu deixar suas malas perto das escadas para ele levar mais tarde. Mas, ao virar-se para entrar, encontrou um par de sapatos de homens ao lado da entrada, que não lhe eram familiares, e seu coração afundou repentinamente. Movendo-se silenciosamente pelas escadas, ela podia ouvir sons fracos vindo do quarto de sua mãe. Suas mãos tremeram ligeiramente quando se aproximou da porta. Ela parou em frente dela, sussurrando para si mesma apenas um aviso. Qualquer coisa, antes de ver o que estava lá dentro. Seus olhos se alargaram e seu corpo se congelou. Um homem estava na cama,
beijando sua mãe apaixonadamente. A visão a atingiu como um relâmpago. Por um momento, ela não conseguiu respirar, não conseguiu pensar. Ela ficou imóvel, sua mente se recusando a processar o que estava vendo. De tudo que ela tinha passado, nada a tinha chocado mais do que o homem em que ela estava entrando em sua mãe se divertindo com um estranho. De repente, sua mãe virou a cabeça, espirrando de horror quando viu Rosa parada ali. Ela gagueou, perguntando como Rosa tinha chegado à casa tão cedo. O homem, meio nu, olhou para trás para Rosa em silêncio atordoado. Sua expressão de confusão. O coração de Rosa bateu dolorosamente enquanto ela olhava para ambos, seus pensamentos nublados de incredulidade. Nesse momento, a suave superfície de vidro de sua vida de 22 anos começou a rachar. Depois Rosa perguntou se precisava conversar com aquele homem lá fora, o que sua mãe afirmou calmamente. Até agora, sua mãe sempre manteve todos os homens que conhecia longe da visão de Rosa. A mãe suspirou suavemente, dizendo que esses homens nunca tinham realmente sido namorados. Afinal, ela era Lee Seorion, a presidente do Grupo Flora. Mas desta vez, ela disse que Yonvovo era diferente de todos os outros. Rosa levantou a testa. A palavra diferente, perguntando sarcasticamente se era porque ele tinha alguma tatuagem nas costas. Os olhos de sua mãe se alargaram ligeiramente, surpreendida de que Rosa já o tinha visto. Ela riu desajeitadamente, dizendo que as crianças hoje em dia todos fazem tatuagem. Rosa respondeu fortemente que talvez as crianças fizessem, mas questionou por que sua mãe estava namorando alguém assim, especialmente um com gosto tão ridículo no design. Ela perguntou se sua mãe sequer sabia o que ele fazia para ganhar a vida ou quantos anos ele tinha. A mãe respondeu quase casualmente que ele tinha 24. Antes que ela pudesse dizer mais, Seorion chamou-a, dizendo que sua mãe tinha vivido quase 20 anos sem parceiro e que deve ter sido solitária. Rosa pensou interiormente que sua mãe ainda não tinha 50 anos. Achando difícil acreditar que isso estava acontecendo. Seorion continuou dizendo que ele era o único que tinha preenchido esse vazio na vida de sua mãe. Ele alegou ser gentil e disse que se eles vivessem juntos, ele poderia ajudar a curar o vazio que ela sentiu enquanto criava Rosa sozinha sem um pai. Rosa interrompeu acentuadamente, perguntando por que ele estava levando essa palavra até mesmo. Seorion sorriu suavemente, dizendo que sua mãe já lhe tinha dito que ele iria viver com eles a partir de agora. As palavras deixaram Rosa chocada e sem palavras. Mais tarde, enquanto ela estava de pé olhando para uma foto de família na mesa, Yonvovo entrou no quarto, cumprimentando-a educadamente e perguntando se sua conversa com sua mãe tinha ido bem. Yonvovo tentou impedi-la, dizendo que tinha ouvido muito sobre ela de Seorion e não esperava que se encontrassem tão cedo. Quando ela começou a subir as escadas, ela chamou depois dele, dizendo que sabia que sua mãe lhe tinha dito para se dar bem com ele. Mas ela não sentiu vontade. Uma vez que o semestre começava, ela seria ocupada de qualquer maneira. Até então, ela pensava nele apenas como um trabalhador e ordenou que ele não falasse com ela. Seorion, de pé, sorriu e disse a Yonvovo para não se preocupar, dizendo que Rosa estava agindo frio por enquanto e que eventualmente se aqueceria. Mais tarde naquela noite, a cena mudou para um bar tranquilo onde Yon estava sentado com um humor despreocupado. Rosa perguntou se isso era o que ele queria dizer antes. Jaehyun, confuso, perguntou sobre o que ela estava falando. Jaehyun quase se engasgou em sua bebida, perguntando se referia a presidente Lee. Quando ela sentiu, ele perguntou sobre o homem, pelo que Rosa disse que Jaehyun mencionou que tinha negócios na Coreia e até a ligou antes. Jaehyun sorriu e admitiu que a ligação tinha sido apenas uma brincadeira. Ele estava entediado e queria brincar com ela. Rosa olhou para ele incrédulo, pensando que ele tinha perdido o sério, mas Jaehyun acenou a mão de forma desprezível, dizendo que isso não era o problema agora. Apesar de irritada, Rosa sabia que Jaehyun era a única pessoa a quem ela podia confiar. Ela suspirou e disse-lhe que o homem tinha 24 anos. Jaehyun ficou bastante surpreso, dizendo que era praticamente metade da idade de sua mãe, acrescentando brincando que sua mãe merecia respeito por viver a vida ao máximo. Jaehyun encolheu os ombros, dizendo que era a casa dela, então por que ele saberia mais do que ela? Ainda assim, ele admitiu que tudo não parecia um relacionamento saudável e perguntou qual era o nome do homem. Jaehyun disse que nunca tinha ouvido falar dele e perguntou como ele era. Rosa fez uma pausa, lembrando seu rosto. Lembrou-se de como ele tinha um certo ar de tristeza ao seu redor, algo perturbador e estranhamente cativante. Ele era impressionante à primeira vista, mas a forma como seus olhos carregavam essa escuridão sombria fez com que ela pensasse que ele tinha passado por muito. Quando Jaehyun a levou para fora do bar mais tarde, ele perguntou o que ela planejava fazer agora. Rosa respondeu tranquilamente que ainda não sabia. Enquanto passavam por um corredor próximo, ouviram um homem falando. Perguntou se havia caras disponíveis no momento, explicando que um grupo de executivos. A recepcionista perguntou se eles queriam meninos ou meninas, e a resposta veio que eles estavam procurando homens bonitos. Um deles então perguntou onde estava Yonvovo. A recepcionista hesitou antes de responder, mas o cliente amaldiçoou, dizendo que Yonvovo tinha renunciado e acrescentou que Yonvovo teria sido perfeito para o trabalho. A recepcionista disse nervosamente que ela chamaria quem pudesse vir rapidamente. O homem perguntou se era verdade que Yonvovo tinha saído com uma senhora rica, para a qual a outra assentiu, dizendo que havia rumores circulando entre os funcionários. E Yonvovo era o tipo com problemas de afeto que fez as mulheres. Jaehyun sorriu com o comentário,
balançando a cabeça enquanto ele ri rudamente. Rosa, de pé perto, ouvia tudo. Sua expressão se escureceu. Sua aura se tornou fria e nítida. Já Eon, tentando aliviar a tensão, brincou que talvez estivessem confundindo Yon. Mais tarde naquela noite, Rosa voltou para casa e entrou em seu quarto, sentindo-se estranhamente desconfortável em sua própria casa. Lembra-se de Jaeon tentando animá-la anteriormente, dizendo-lhe para não pensar demais e dizendo que pensar demais não era seu estilo de qualquer maneira. Mas ela achou que suas palavras eram mais fáceis de dizer do que de fazer. Naquele instante, um som fraco chegou aos seus ouvidos, gemidos vindo da direção do quarto principal. Ela congelou, seu rosto girando de incredulidade. Enquanto estava na varanda, ela amaldiçoou interiormente, imaginando como uma casa de bilhões de dólares poderia ter muros tão finos. Ela pensou amargamente que por $3.000 por peão, ela nem sequer tinha o direito de não ouvir os barulhos de sua mãe, mas, enquanto estava parada, seu olhar desviou-se novamente para o quarto principal. As palavras anteriores de Jaeon se repetiam em sua mente. O tipo que faz as mulheres mais velhas ficarem selvagens. O peito se apertou à medida que a curiosidade começou a se inflar, apesar de si mesma. Quando Rosa se aproximou da suíte, ela se perguntou se sua mãe já soubesse que tipo de homem ele realmente era antes de trazê-lo para dentro, pensando que talvez, se sua mãe tivesse visto o tipo de intimidade que eles, ela teria entendido tudo. À medida que Rosa se aproximava do quarto, ela ficou congelada, paralisada pelos sons que vinham de dentro. Ela recuou lentamente e se deitou na cama, tentando convencer a si mesma de que só precisava dormir e limpar a mente. Ela acreditava que, se ignorasse, se sentiria como se nada tivesse acontecido, já que nunca era o tipo de pessoa que gostava de ser curiosa. No entanto, os ruídos contínuos vindo do outro lado da parede tornavam impossível descansar. Deitada lá, ela murmurou para si mesma, perguntando onde estavam os fones de ouvido dela, enquanto do outro lado, Yonvov estava com sua mãe. Ele sussurrou em um tom nervoso, perguntando se alguém lá fora os ouvisse, mencionando que Rosa poderia acordar. Mas Seorion respondeu frio, dizendo-lhe para não parar e ignorar tudo o resto, instando-o a continuar o que estava fazendo. Depois, enquanto o café da manhã era servido, uma colher caiu acidentalmente sob a mesa. Quando Rosa se inclinou para pegar, ela congelou novamente. Sob a mesa, ela viu Yonvov olhando para ela. Ele rapidamente lhe disse para ficar sentado e que ele iria pegá-lo em vez disso. Rosa sentou-se de novo erguida, desconfortável, imaginando que ela tinha acabado de ver, sentindo um desconforto estranho. Já haviam passado 2 semanas desde que ela voltou para a Coreia, e durante esse tempo, ela tinha notado quão facilmente Yonvov se tinha misturado com a casa deles. Ele parecia confortável usando as coisas da família como se fossem suas próprias. Ele era amigável com a equipe. Um dia, quando Rosa estava prestes a sair para correr, Yonvov perguntou para onde ela estava indo, oferecendo-lhe uma xícara de água morna. Ele pediu-lhe para levá-la consigo, já que o tempo era frio, e aconselhou-a a não se arrefecer. Rosa, surpreendida pelo seu tom, sentiu-se desgostada com a familiaridade. Sem dizer uma palavra, voltou-se e correu em direção ao seu carro. Sentada lá dentro, gritou os dentes irritados, pensando que já lhe tinha pedido para não falar com ela, mas ele continuou a agir de pé, como se ele fosse seu pai ou alguém que tinha autoridade sobre ela. Ela se sentiu sufocada e pensou que talvez fosse melhor ficar em um hotel em vez disso, mas como imaginou, ela já podia ouvir o pessoal do hotel fofocando, questionando por que a filha da presidente estava hospedada lá, o que tinha acontecido em casa e se algo estava errado. Rosa suspirou, sentindo-se mentalmente esgotada, achando que Yonvov era simplesmente demais. Não conseguia entender como sua mãe poderia trazer um homem estranho de uma noite para outra, afirmar que ele era familiar e deixá-lo viver com eles. Depois disso, enquanto Rosa assistindo Yonvov passar por uma mesa, ele tropeçou ligeiramente, pensando que ele poderia ser apenas um ninguém aleatório que já trabalhou servindo bebidas para ganhar a vida, alguém de sua idade que não tinha lugar aqui. Enquanto ela estava perdida, Yonvov apareceu repentinamente, usando um pano para limpar. A irritação de Rosa se aprofundou ao vê-lo ajoelhar-se para limpar o chão. Ela sentiu que limpar era exatamente o tipo de coisa que ele deveria fazer, mas algo nele a tornou desconfortável. Os olhos dela desviaram para ele, e ela se viu olhando para o rabo dele e depois para a postura dele. Naquele momento, a babá chamou Yonvov do corredor. Ouvindo sua voz, Rosa rapidamente se agachou, escondendo-se mesmo depois de estar no primeiro andar para evitar ser visto. A babá entrou, havia derramado e oferecendo-se para cuidar da limpeza sozinho, uma vez que era seu trabalho. Mas Yonvov declinou educadamente, dizendo que ele poderia limpá-la sozinho, e que ela não deveria se preocupar se ela estivesse ocupada. A babá elogiou-o por ser tão educada, dizendo que ela estava indo fazer compra. Perguntou se havia algo que ele queria para o jantar. Yonvov hesitou por um momento. Em seguida, respondeu que o menu deveria ser decidido pela família que morava lá. Nani sorriu, dizendo alegremente que ele também morava lá e deve sentir-se livre para fazer sugestões, lembrando-lhe que ele estava sentado com ele. Suas palavras pareciam deixar Yonvov em silêncio por um tempo, enquanto ele acenou com um sorriso incerto. Mais tarde naquela noite, Rosa sentou-se na banheira, sentindo-se completamente esgotada. Ela desejava que pudesse parar de pensar completamente, que sua mente ficasse em silêncio. Depois de mergulhar por um tempo, levantou-se e saiu, envolvendo uma toalha em torno de si. Mas quando abriu a porta, ela congelou mais uma vez. Yonvov estava de pé no corredor, segurando um dos seus sutiãs na mão. O ar entre eles tornou-se pesado. Os olhos de Rosa ficaram fechados no item e depois nele. O rosto dela ficou vermelho quando ela declarou que era dela. Yonvov assustou-se, umbiou, caiu imediatamente.
Seu rosto ficou vermelho enquanto ele nervosamente tentava explicar, gagueando que ele achava que ninguém estava em casa e que ele tinha assumido que ela tinha saído. Ele acrescentou embaraçosamente que ele sabia como era, mas ele podia explicar tudo. Antes que ele pudesse continuar, ele virou o rosto para longe, tentando evitar o olhar dele, e disse-lhe para vestir algumas roupas primeiro. Yonvo, com os olhos bem fechados, tentou insistir mais uma vez que não era o que ela pensava. Ele não estava fazendo nada inapropriado. Depois que a bofetada de Rosa caiu no rosto de Yonvo, ele levou alguns momentos para se reunir, ainda tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Ele rapidamente pediu desculpas, explicando que tudo era um mal-entendido, mas Rosa cortou-o abruptamente, dizendo que ela nem estava zangada, ela simplesmente queria bater nele. Ela perguntou frio se ele planejava bater-lhe de volta, ou talvez correr para sua mãe e dizer-lhe que sua filha lhe tinha dado uma bofetada depois de vê-la nua. Ela advertiu que, enquanto ele viveria sob o mesmo teto que ela continuaria a atormentá-lo, simplesmente porque sua presença a tornava desconfortável. Ao ver o rosto dele, Rosa observou que ser espancado e insultado por uma menina 2 anos mais nova deveria ter sido humilhante. Se ela estivesse no seu lugar, ela disse, ela se sentiria totalmente inútil. No entanto, ele ficou aí em silêncio, nem falando nem ela disse-lhe para ouvir atentamente. Ela não precisava de um padrasto. Ele poderia sair sozinho ou ser expulso. A escolha era sua. Com isso, ela se virou para sair, mas de repente se congelou quando sentiu Yonvo agarrar a perna dela. Assustada, ela olhou para baixo e viu-o ajoelhado, com a mão segurando seu tornozelo, implorando-a que ouvisse. Ele implorou-a que acreditasse que era realmente um mal-entendido. Ele explicou que ele havia gritado pela rachadura da porta, mas não ouviu nenhuma resposta. Então ele supôs que ninguém estava lá e entrou. Rosa observou de perto, sua raiva se transformando em uma estranha curiosidade. A maneira como ele se ajoelhava tão facilmente não parecia nascer de pânico ou desespero. A voz de Yonvo tremeu enquanto ele continuava a implorar. Ele admitiu sua culpa, pedindo-lhe que não dissesse a presidente, dizendo que faria qualquer coisa em troca. Lágrimas caíram em seus olhos enquanto suas mãos tremeavam. Rosa se inclinava ligeiramente, agarrando seu rosto com sua mão, olhando diretamente para seus olhos largos. Por um momento, ela hesitou e, em seguida, ordenou-lhe em um tom frio e firme para sair. Yonvo tentou dizer algo mais, sua voz quebrando, mas ela interrompeu, repetindo para ele sair de seu quarto. Ele inclinou a cabeça e pediu desculpas mais uma vez, antes de recuar lentamente e sair. Enquanto Rosa respirava profundamente, voltou-se para a prateleira e notou um monte de roupas caídas. Percebendo que era, suspirou. Era a lavanderia. Lembrou-se de que talvez alguns momentos antes, a ama tinha pedido ajuda a Yonvo, uma vez que ela precisava terminar algumas tarefas antes de sair para o dia. Havia muito que levar, e Yonvo concordou de bom grado, perguntando o que precisava ser feito. A babá lhe entregou uma pilha de roupas e lhe disse para levar as roupas recém-dobradas para o quarto da jovem. Ele havia chamado Rosa várias vezes, mas não havia resposta. Acreditando que ela não estava em casa, ele entrou em silêncio e colocou as roupas na mesa. No entanto, quando alguns pedaços caíram no chão, ele se inclinou para pegá-lo. E foi quando Rosa saiu de repente do banheiro, pegando nessa posição incômoda. Agora, sozinha em seu quarto, Rosa apertou a mandíbula, dizendo a si mesma que ela não se importava com a explicação. Ela já lhe tinha dado bastante aviso. Ele deveria ter entendido agora que ele nunca poderia fazer parte de sua família. Ainda assim, ela se viu pensando no momento em que ele caiu de joelhos tão rapidamente, chorando e implorando. Havia algo sobre isso que permanecia na sua mente. Olhando para baixo em sua mão, ela notou a marca vermelha deixada da bofetada. Sua palma ainda picou fracamente. Ela esfregava a área repetidamente, sentindo uma sensação estranha e disse: não era satisfação, era outra coisa. Ela não conseguia defini-la. Quanto mais ela arranhava a marca, mais comichão ela tinha até começar a sangrar ligeiramente. Um estranho tremor atravessava-a enquanto sentia uma onda de desconforto que não podia explicar. Mais tarde naquele dia, Surion chegou em casa e chamou os dois para a sala de estar, perguntando o que eles estavam fazendo enquanto ela estava fora. Nenhum deles respondeu. Rosa evitou seu olhar enquanto Yonvo se sentava silenciosamente ao seu lado. Sua expressão indescritível. Olhou para ele brevemente, percebeu que não havia contusões visíveis no rosto dele e concluiu que ela não deve ter batido nele muito forte. Surion questionou se ela estava ignorando ele. Rosa respondeu frio, perguntando o que ela achava que poderia ter feito com esse homem, uma vez que eles estavam apenas em... As palavras dela imediatamente desencadearam o seu furor. Surion explodiu, exigindo como ela ainda poderia se referir a Yonvo como esse homem e não por seu nome. Ela repreendeu-a por sua falta de respeito. Yonvo rapidamente interveio, tentando aliviar a situação. Ele assegurou a Surion que tudo estava bem e que ela não havia feito nada de errado. Mas Surion cortou-o fortemente, dizendo-lhe para ficar quieta. Rosa permaneceu em silêncio, olhando para Yonvo do canto de seu olho e pensou em si mesma como era estranho ver esse rosto suave e calmo sentado ao lado de sua mãe como se nada tivesse acontecido. Ele parecia completamente composto, sem vestígios de humilhação. O pensamento a perturbava. Ela se perguntava como seria se o tivesse atingido mais fortemente. A atenção de Surion então se deslocou para sua mão. Ela notou os arranhões vermelhos e perguntou o que havia acontecido, questionando-se se tinha se magoado. Rosa olhou para a palma da mão e rapidamente respondeu o que tinha acontecido enquanto lavava as mãos, mas em sua mente,
Ela pensou na possibilidade de ter deixado uma marca no rosto de Yonvovo. Quando Surion pressionou mais, perguntando o que exatamente ela estava lavando para esfregar sua pele crua, Rosa murmurou frio que algo sujo tinha chegado nele. Yonvovo, sentado em frente dela, endureceu-se diante de suas palavras, com os ombros tensos ao baixar ligeiramente a cabeça. Surion enroscou-se, mas optou por não pressionar mais o assunto. Ela simplesmente lhe disse para comer primeiro e depois ser tratado depois. Ao que Rosa acenou, a refeição continuou em silêncio desconfortável, com Surion ocasionalmente tentando iniciar uma conversa leve. Rosa deu respostas curtas e desinteressadas, enquanto Yonvovo forçou um sorriso fraco, tentando agir como se tudo fosse normal. Depois disso, Rosa se perguntou se alguma vez tentou deliberadamente quebrar algo que ela já desejou. O pensamento fez com que ela sorrisse fracamente enquanto admitiu para si mesma que fazê-lo tinha sido emocionante. Tão emocionante que ela se arrependeu mesmo de ser capaz de descrever esse tipo de diversão. No presente, Rosa encontrou-se em um pub cercado por amigos que estavam celebrando seus últimos momentos de liberdade antes do início do semestre. Ela não tinha planejado vir. Ela queria descansar em casa. Mas sua mãe sugeriu que talvez os três pudessem jantar juntos, ou ela poderia convidar um amigo para comer fora. Querendo fugir de casa, Rosa acabou se juntando a seus amigos em vez disso, imaginando que era melhor do que a terceira rodada até o jantar de sua mãe. Em comparação com isso, ela pensou que essa festa barulhenta era a própria paz. Alguém gritou sobre a música, perguntando quem era a pessoa no casaco vermelho, pois eles pareciam familiares, mas desconhecidos ao mesmo tempo. Rosa se virou ligeiramente ao som de outra voz, enquanto um menino apontava para o outro lado da mesa, exclamando que era Jian com um sorriso no rosto. Tocou levemente contra seu amigo enquanto ele o cumprimentou, dizendo que havia passado muito tempo desde que eles se conheceram pela última vez. Ele comentou como o cabelo do amigo tinha crescido tanto que ele quase não o reconhecia. O outro riu e lhe deu uma risada, dizendo que Jian parecia mais alto do que antes, como se tivesse crescido enquanto ninguém estava assistindo. Uma das garotas ao lado perguntou onde Jian deveria sentar e se precisavam de trocar, mas Jian ignorou a sugestão, dizendo que havia um lugar vazio ali mesmo. Ele caminhou a Rosa e brincou com ela no ombro, provocando-a por parecer adormecida. Rosa simplesmente deu-lhe um olhar, fingindo não reagir. À medida que o grupo se tornou mais alto, Jian pegou uma garrafa e brincou abrindo-a com um gesto dramático, ganhando risos de todos ao redor. Ele derramou bebidas com afeto, dizendo que derramou tanto quanto os amava a todos. Levantando seu copo, ele declarou que todos deveriam viver com amor. Rosa assistiu em silêncio, seus pensamentos se afundando. Enquanto seu Jian é o quarto filho da Rui Mian com Strak-chan, eles conheciam-se através de reuniões sociais quando crianças, mas só se aproximaram depois de acabarem no mesmo departamento da universidade. Rosa lembrou-se de como Jian uma vez a provocou ao ler um artigo sobre o escândalo da Coreia, dizendo que ele não tinha percebido que eles estariam no mesmo campo. Ele tinha tentado adivinhar o nome dela naquela época, chamando-a de Rosa, e quando ela não respondeu, ele tinha tentado novamente, pimentão, depois algo sobre flores, até que finalmente se lembrou e orgulhosamente disse Rosa. Sua aparência atraía a atenção onde quer que ele fosse, e embora muitas vezes parecesse descuidado, ele era surpreendentemente composto quando era importante. Muitos em seu departamento eram filhos de famílias influentes, e ser de posição semelhante, naturalmente, os manteve conectados. Ainda assim, para Rosa, sua proximidade com Jian tinha razões mais complicadas do que simples status. No presente, à medida que a noite passava, alguém sugeriu uma segunda rodada de bebidas, e outros entusiasmados propuseram ir para o karaokê. Uns concordaram, mas Jian parecia distraído. Sentiu algo em sua perna. Era a perna de Rosa. Um sinal silencioso. Sem dizer nada, inclinou-se mais perto e murmurou que eles deveriam se encontrar novamente após o início das aulas. O lado dele parecia surpreendido, lembrando-lhe que ele tinha acabado de dizer que não tinha plano. Jian sorriu e respondeu que algo tinha acabado de surgir, deslizando os dedos ligeiramente ao longo da manga de Rosa sob a mesa. Mais tarde naquela noite, depois de sair da festa, Jian apanhou Rosa do lado de fora, caminhando atrás dela com seu habitual. Ele perguntou se seu pai havia feito alguma coisa que a irritasse novamente, dizendo que não era saudável aliviar o estresse fazendo essa coisa. Jian encolheu os ombros, respondendo que para ele não era estresse, era simples diversão. Eles finalmente chegaram a um hotel. Uma vez dentro, Jian puxou-a perto e beijou-a grosseiramente. Rosa não resistiu. Os dois tropeçaram de ao sofá, seus movimentos aquecidos e desesperados. Enquanto ele aprofundou, Jian perguntou por que ela não conseguia se concentrar, perguntando brincando se ela tinha lutado com seu novo pai. A expressão de Rosa endureceu instantaneamente. Ela avisou para dizer isso novamente e ela iria bater nele, mas Jian só sorriu, sussurrando provocativamente se quisesse que ele lhe mostrasse como fazer com que sua família se sentisse humilhada. As palavras dele ficaram mais agudas à medida que ele continuava, dizendo que ela iria arrastar um estranho para casa sem aviso prévio, e depois fechar-se como se nada tivesse acontecido. Ele disse que nem sabia o que estava acontecendo naquela casa, mas de alguma forma ela o tornou curioso, mesmo que fosse sua casa. Rosa tentou empurrá-lo para longe, mas ele a segurou mais apertado. Por um momento, sentiu algo pesado pressionar dentro. Era como se ela não pertencesse a nenhum lugar, nem mesmo à sua própria casa, e percebeu quão vazia tinha começado a se sentir, e sua respiração se tornou desigual à medida que ela lançava um grito fraco, perdida entre raiva e confusão. Jian inclinou-se mais perto, perguntando se queria mudar para outro lugar para outra rodada. Rosa amaldiçoou, chamando-o de louco. Mas Jian apenas riu e continuou, dizendo que apostaria que seu novo padrasto se arrependeria um dia, e ele provavelmente nem percebeu quão bonita era sua filha Anasnas. Contra a sua vontade, uma imagem do rosto de Jian o brilhou em sua mente, a mesma calma sem expressão,
a mesma presença silenciosa que a irritou indefinidamente. Ela murmurou suavemente que, se isso era o que Jian queria, então estava tudo bem. Mais tarde naquela noite, a cena mudou tranquilamente. Dentro de uma sala de jantar privada, San Rian foi visto sentado em frente a Yan Wu. O ambiente era calmo, quase cerimonial. San Rian sorriu fracamente, deslizando uma pequena caixa sobre a mesa. Quando Yan Wu olhou para baixo, viu um anel descansando dentro. Yan Wu olhou para ele por um momento, admitindo que ele não sabia muito sobre essas coisas, mas mesmo ele podia dizer que era bonita. Ele perguntou se ele realmente podia aceitá-la. San Rian afirmou que, claro, se ela lhe estava dando, ele tinha que aceitá-lo. Ela acrescentou com um pequeno riso que talvez tenha tomado o tamanho errado e perguntou se deveria trocá-lo. Yan Wu respondeu que poderia ser feito mais tarde. Por enquanto, ele usaria no dedo índice e agradeceria. Desculpem, San Rian mencionou que originalmente tinha planejado trocar os anéis na frente de Rose e Rosa, mas mesmo depois de quase um mês de viver junto, Rosa ainda não se tinha aquecido com ele. Ela se perguntou quando Rosa finalmente aceitaria que ele fosse agora uma família. Suspirou, mencionando que Rosa tinha ido a uma festa de bebidas que raramente frequentava e perguntou por que sua filha não gostava tanto dele e quanto tempo ela teria que continuar a se preocupar com a mesma coisa. Yan Wu sorriu suavemente, pedindo-lhe que não se preocupasse, prometendo fazer mais esforço, já que ele realmente queria se aproximar de Rosa. Rosa chamou, perguntando se o bar que tinham bebido na semana passada não era de seu pai, e Yan respondeu que tecnicamente pertencia a outra pessoa no papel, mas que seu pai o executava secretamente para entreter clientes. Rosa se aproximou, dizendo que lhe concederia um pedido, pedindo-lhe que descobrisse se Yan Wu era realmente o mesmo Yan Wu que morava em sua casa, e, se sim, como ele acabou trabalhando lá, bem como conheceu sua mãe. No dia seguinte em casa, San Rian falou com um dos trabalhadores, perguntando se era realmente bom mover as plantas para fora. O jardineiro respondeu que deveria ser bom, já que a primavera tinha sido mais quente do que o habitual este ano. Yan Wu perguntou sobre a organização, mas antes que ela pudesse responder, ele se inclinou para frente para beijá-la. San Rian explicou que, desde o início da primavera, ela estava movendo o bonsai que tinha sido mantido em interiores para o jardim. Yan Wu olhou para um pote perto, notando quão elegante parecia. Inicialmente, ele achou que era falso, mas na verdade era vivo. San Rian sorriu e disse que era um pinheiro preto que ela havia plantado com suas próprias mãos no ano em que Rosa nasceu, a mesma idade. Rosa acrescentou que se alguma vez mostrasse mesmo o menor sinal de declínio, ela substituiria imediatamente o cuidador. E este já era o sexto. O jardineiro inclinou a cabeça, prometendo cuidar bem. Yan Wu colocou sua mão suavemente no ombro de Rosa, comentando que Rosa era verdadeiramente amada. Sentindo sua mão, a expressão de Rosa se apertou enquanto murmurava ultimamente. Parecia que sua mãe se importava mais com essa planta do que com ela. San Rian observou que, pelo menos, a planta era mais suave, e nunca havia causado preocupação uma vez em 22 anos. Rosa sorriu suavemente, dizendo à sua mãe para não se preocupar, assegurando-lhe que também a estudava sempre. O telefone de Rosa tocou, e ela mencionou que o táxi havia chegado e que ela ia sair. San Rian perguntou se as aulas começariam naquele dia e sugeriu que eles fossem juntos, uma vez que ela também precisava ir para o trabalho. O jardineiro então se desculpou, dizendo que ela também deveria ir embora. Yan Wu ligou para ela, perguntando se ela queria ajuda para mover os potes. O jardineiro recusou educadamente, dizendo que era seu trabalho lidar com. Yan Wu perguntou se ela gerenciava todo o jardim sozinha, ao que ela respondeu que cuidava da área principal do edifício, enquanto o anexo tinha seu próprio pessoal separado devido ao seu tamanho. Yan Wu assumiu, oferecendo-lhe ajuda em coisas simples sempre que ele estivesse livre, acrescentando que ele tinha muito tempo livre. O jardineiro parecia um pouco perturbado, mas aceitou sua oferta. Rosa, observando tudo isso de longe, murmurou que ele estava fazendo isso deliberadamente para se aproximar dela. Mais tarde, na faculdade, o professor dirigiu-se aos alunos, dizendo que sabia que eles não gostavam de projetos em grupo, mas os estudos de negócios e o trabalho em equipe eram inseparáveis. Nesse sentido, ele anunciou que os dois agora sentados juntos seriam parceiros para o semestre. Rosa virou-se para seu lado, percebendo que Jian estava sentado ao seu lado. Mais tarde, enquanto estava sentado em um banco, Rosa suspirou, observando que ela não tinha ouvido a frase: "Pare com quem você está sentado ao lado desde o ensino fundamental." Jian sorriu e disse que deveria rever a tarefa, uma vez que seu professor provavelmente aprovaria qualquer coisa que ela apresentasse. Depois de uma breve pausa, Jian mencionou que, em relação ao que ela lhe havia perguntado anteriormente, descobrir sobre Yan Wu não seria difícil, mas ele questionou o que eles fariam quando soubessem. Destacando que Yan Wu havia vendido sua respiração ou seu corpo, San Rian provavelmente já sabia antes de trazê-lo para casa. Jian inclinou-se para trás, dizendo que se ela realmente odiava Yan Wu tanto, ela deveria simplesmente sair, e ele disse-lhe para informar sua mãe de que ela queria seu próprio lugar, uma vez que o campus estava muito longe. Ele acrescentou com um sorriso que ele só via o rosto de seu próprio irmão 2 vezes por ano e achou ótimo. De acordo com ele, a melhor maneira de lidar com alguém odiado era evitá-lo completamente. Rosa fez uma pausa, sua expressão ilegível. Jian inclinou-se ligeiramente, seu tom baixo, enquanto questionava se ela realmente não queria isso também, se ela também não queria ficar longe. Pensando em San Rian, ela mencionou que sua mãe tinha 48 anos. Concordou,
mas Rosa perguntou se ele queria que ela deixasse os dois sozinhos quando uma crise como a dela de ter um irmão mais novo pudesse acontecer. Jian fez uma pausa, perguntando se ela não estava ficando um pouco à frente de si mesma, dizendo que duvidava que sua mãe estivesse planejando ter. Rosa respondeu que talvez sua mãe não fosse, mas que tal Yan-Wu? E se ele estivesse pensando em se envolver profundamente com a família deles para que pudesse se estabelecer para sempre? Jian comentou que parecia mais uma série de maldições. Rosa afirmando que ele nunca saberia que tipo de imprudência uma pessoa tanto desprovida quanto instável poderia fazer. Por isso ela precisava descobrir que tipo de vida Yan-Wu tinha vivido. Jian perguntou por que ela não poderia simplesmente ir e perguntar diretamente à sua mãe algo como: se por acaso eles estão tendo outro filho. O que fez Rosa olhar para ele incrédulo. Mais tarde, Rosa entrou no quarto de sua mãe, pensando que ninguém estava em casa, já que sua mãe tinha ido trabalhar e ela não sabia onde estava Yan-Wu. Eles costumavam adormecer conversando sobre coisas triviais que haviam acontecido naquele dia. Agora, ela achava que não podia mais fazer isso. Não em uma cama que estava mergulhada no cheiro de um estranho. O pensamento de sua mãe e esse homem fazendo essas coisas a frustrou. Ela caminhou até a gaveta e caixa, pensando que pelo menos eles estavam usando proteção, e admitiu a si mesma que se tivesse tomado conclusões precipitadas apenas por ver o anel do casal, ela se teria sentido vagamente chateada durante todo esse tempo. A imagem de Yan-Wu tirando um preservativo, usando e dormindo com sua mãe brilhou em sua mente. Ela imaginou sua mãe gemendo enquanto Yan-Wu gozava de todo o coração, dizendo que se sentia bem. Rosa gritou, jogando a caixa de volta para a gaveta. Ela levantou-se, agarrou a cabeça e bateu na cama, tremendo de raiva e frustração. A cena mudou para o jardim, onde o jardineiro agradeceu a Yan-Wu por ajudá-la nos últimos dias. Yan-Wu respondeu que ele lhe disse que estava fazendo isso porque era divertido. Embora ele se perguntasse em voz alta se a pequena fruta pendurada na árvore era uma mandarina, parecia minúsculo, talvez porque estava fora de temporada. O jardineiro riu suavemente, negando e explicando que era um kunqua, um fruto completamente diferente. Ela ofereceu-lhe um, perguntando se ele queria experimentá-lo. O jardim mencionou que a família do proprietário geralmente não comia frutas do jardim. Yan-Wu tomou uma mordida e sorriu, dizendo que era extremamente amargo, o que fez o jardineiro vermelho. Em aglomeração, ela puxou acidentalmente a mangueira de água com muita força, mergulhando completamente. Assustada, ela pediu desculpas, dizendo que sua mão deslizou. Ela entrou em pânico, pedindo desculpas repetidamente e perguntando se ele estava bem. Yan-Wu riu, dizendo que era legal e refrescante, e garantiu-lhe que ele simplesmente mudaria de roupa, dizendo-lhe para não se preocupar. Enquanto olhava para ele, lembrou-se de uma conversa que teve com seus colegas no início daquela semana. Um dos trabalhadores havia mencionado um hóspede masculino hospedado na casa. A mulher disse que ele era da idade de Lady Rose e pediu ao jardineiro que o cumprimentasse se o visse. O jardineiro tinha assumido que ele era um estudante universitário, imaginando se ele poderia ser um parente do presidente ou um conhecido da jovem senhora. O jardineiro ficou surpreso, um jovem da mesma idade que a filha do presidente, e outro trabalhador acrescentou que até Rosa ficou chocada, dizendo que a situação se sentiu diretamente a partir de um drama de Lee. Um deles mencionou ter o visto, descrevendo-o como alto e bonito, dizendo que ele deveria ter se tornado uma celebridade em vez de ser um brinquedo. Outro observou que ele deve estar perseguindo uma vida fácil, chamando de gigolô. Outra respondeu amargamente, dizendo que seu próprio filho estava no exército escovando neve por um pequeno salário. Outra acrescentou que o homem provavelmente tinha a idade de seu filho e disse-lhe para vigiá-lo quando ele voltar para casa, brincando que homens bonitos hoje em dia muitas vezes seguem o caminho errado. O jardineiro tinha interrompido a fofoca deles, perguntando por que de todas as pessoas, o presidente escolheria um homem como esse, o que atraía olhares curiosos dos outros. Um deles respondeu que só poderia haver uma razão para isso. Agora, de pé diante de Yan-Wu, o jardineiro percebeu a verdade das suas palavras, pensando que qualquer um poderia saber apenas olhando para ele. Havia algo de incansável e encantador nele. Seu comportamento era calmo e cada movimento dele exibia suavidade. Seus olhos delicados carregavam calor que poderia fazer o coração de qualquer pessoa bater sem que ele tentasse. Como se seu charme fosse algo profundamente enraizado, algo que poderia enlouquecer um homem sem sequer querer, em um bom ou em um mau sentido. Observando isso, Rosa ficou perto enquanto sentia seu estômago girar. O desgosto e a raiva caíram dentro dela. Depois de alguns dias, Rosa entrou na cozinha, vendo seu Yan-Wu gritar perguntando se tinha comido de forma adequada, e oferecendo-se para pegar seu prato e lavar os pratos sozinho, conforme ele disse à babá que ela poderia sair para o dia. Rosa colocou o prato no escritório abruptamente e saiu, deixando a babá surpresa de ter levado sua refeição até ao seu quarto. A babá sentiu que algo estava errado, já que Rosa não era normalmente assim. Yan-Wu perguntou como Rosa era normalmente, e a babá hesitou, sem saber como colocá-lo. Finalmente, ela descreveu-a como uma jovem calma e madura que nunca ficou zangada ou levantou a voz. Yan-Wu mencionou que ela sempre parecia estar zangada com ele, o que fez com que a babá recuasse um pouco. Ela explicou que era provavelmente porque os dois ainda não estavam próximos. A jovem podia ser tímida com pessoas novas, então pediu a Yan-Wu que não tomasse isso pessoalmente. Yan-Wu assentiu, dizendo que não se sentia mal com isso, mas o pensamento tinha acabado de passar pela cabeça dele. Mais tarde, San chegou à casa enquanto falava ao telefone, e ela mencionou que, desta vez, o evento seria realizado em sua vila, semelhante ao anterior, embora ela estivesse planejando torná-lo maior em escala.
acrescentando que o deputado Yan concordou em apoiá-la. Passando sua bolsa para Yanvu, ela mudou de roupa enquanto continuava sua conversa, chamando ao presidente seu e instruindo-o a cuidar da preparação da mercadoria. Ao terminar a chamada, ela suspirou, observando que se sentia cansada e que deveria tomar um banho. Yanvu perguntou curiosamente sobre o que se tratava da chamada, ao qual Sanrian respondeu que ela planejava convidar alguns convidados em breve. Yanvu perguntou o motivo, mas Sanrian respondeu, perguntando por que ele estava curioso. Yanvu disse que parecia que ela iria ser ainda mais ocupada, mencionando que ele já se sentia sozinho como era. Yanvu sorriu com um sorriso fraco e aproximou-se dela, perguntando se ele disse que era. Seus lábios rastreavam sua pele, provocando-o à medida que seu toque se movia para baixo. Sanrian murmurava que se sentia bem, instando-o a continuar enquanto ela o olhava com um sorriso de meio ponto. De repente, ela agarrou seu pescoço com força, seu tom suave mas estranho, dizendo que ele parecia tão bonito naquele dia e perguntou tão bonito. Suas palavras fizeram Yanvu tremer um pouco. Tremendo, ele perguntou se ela realmente queria dizer isso. O sorriso de Sanrian tornou-se mais nítido à medida que sua mão bateu em sua vara, sussurrando que ele... Ela pegou seu agarrar ao seu braço enquanto Yanvu lutava para respirar, seu corpo tenso por causa da dor picante. Ele recuou, tosseando, e ela riu fracamente, chamando de bebê antes de se sentar na escada superior. Ela perguntou como tinha sido seu dia, e Yanvu respondeu que ele simplesmente tinha existido. Sanrian mencionou que, como ela chegou tarde para casa, ela deve ter comido com Rosa, perguntando se tinha sido incômodo. Yanvu explicou que eles não tinham comido junto. Rosa optou por comer sozinha fora em vez disso. A cena mudou para uma loja mais tarde. Rosa disse à sua mãe que eles poderiam ter ido fazer compras sem ela. Sanrian explicou que havia um evento em que ela tinha que participar, para que eles pudessem pensar nisso com compras para a ocasião. Rosa se sentiu desconfortável, achando estranho fazer compras ao lado de sua mãe e do namorado muito mais jovem de sua mãe. Um dos comerciantes elogiou Sanrian, dizendo que sua figura era incrível. Este canal é desmonetizado, então, se você quiser mais peças, por favor, apoie-nos assinando nosso Patreon. O link está na seção sobre nosso canal e não se esqueça de se inscrever em nosso outro canal para obter conteúdo mais incrível. E que o conceito de sua nova linha de roupas focou em silhuetas elegantes. Eles observaram que Sanrian se pareceria com uma princesa nesse fato. Sanrian olhou para Yanvu, que sorriu e concordou, dizendo que ela realmente se pareceria com uma princesa. Rosa apertou a mandíbula, resistindo ao desejo de bater nele. Naquele momento, Sanrian recebeu uma chamada e amaldiçoou suavemente, dizendo que algo havia acontecido no escritório. Rosa perguntou se ela planejava terminar as compras primeiro, mas Sanrian negou, dizendo que só lhe tinham comprado roupas até agora. Ela disse-lhes que terminassem as compras e voltassem para casa depois. Antes de partir, ela instruiu Rosa a escolher algo adequado para Yanvu também. Rosa congelou por um momento, surpreso com a sugestão. Sanrian acrescentou que, como Rosa conhecia bem seu gosto, ela poderia vesti-lo bem e trazê-lo para si. Rosa olhou para ela, incapaz de acreditar no que ela tinha acabado de dizer. O pensamento de escolher roupas para o namorado de sua mãe a fez se sentir desconfortável, mas ela não podia recusar. Rosa refletia sobre o que sua mãe disse sobre seu gosto. Ela conhecia sua mãe bem o suficiente para entender que não era apenas seu tipo. Embora pretendesse saber tudo sobre sua mãe, ela começou a questionar o quanto sua mãe realmente entendeu sobre ela. Quando suas memórias recuaram, ela se lembrou de sua mãe dando-lhe um brinquedo, envolvendo-o bem como um presente, um simples gesto que uma vez lhe trouxe alegria. Enquanto isso, Yanvu ficou perto, ajustando seus óculos enquanto testava algumas roupas. Rosa observou em silêncio, seus dentes escovando contra as unhas, enquanto uma das empregadas notou uma gravata complicada e ofereceu-se para ajudar. Enquanto o empregado cuidadosamente o corrigia, a mente de Rosa brilhou para uma lembrança escura, o mesmo tipo de gravata que uma vez estrangulou seu ursinho de pelúcia. A cena mudou para um pub, onde um homem se viu abordado por uma garota alegre perguntando se ele era novo e se ele tinha acabado de começar. Ele sorriu educadamente, dizendo que estava ansioso para trabalhar com ela. A garota brincou com ele, comentando seu tom animado e chamando de Gi, rapidamente decidindo escolher-o para o dia. Na recepção, uma mulher estava sentada em frente ao monitor quando Gi entrou, chamando Nuna. Ela se virou surpresa ao vê-lo e perguntou sobre o jovem cavalheiro que o acompanhava. Ela perguntou se não era seu cavalheiro mais novo que os visitava, perguntando que o trouxe lá e oferecendo-se para chamar algumas garotas bonitas por ele. Jean rapidamente respondeu que seu pai o espancaria se ele ficasse muito tempo, insistindo que eles só vieram beber uma bebida e dizer olá. As mulheres riram e perguntaram a Jean se ele conhecia homens bonitos que não tinham dinheiro, sugerindo que ele os trouxesse para lá. Jean sorriu, dizendo que, entre seus amigos, ele era o mais bonito, embora sua falha fosse que ele realmente tinha dinheiro. Ele repetiu seu pensamento, perguntando por que cada homem parecia tão bom, e a menina respondeu que o mais bonito deles já havia pagado a dívida e desaparecido. Jean levantou uma sobrancelha, curiosa de como alguém desse negócio poderia pagar uma dívida tão grande. A menina explicou que um cliente VIP lhe pediu exclusivamente por mais de 2 meses e que o dinheiro deve ter vindo de lá. Ela acrescentou que Yan Wu não poderia ter ganho tanto em apenas 6 meses,
Uma vez que os clientes VIP eram gerenciados pelo diretor e ninguém sabia quem era a mulher que ele deixou, ela amaldiçoou sob a respiração, dizendo que se ela voltar a ver esse homem, ele estaria morto. Jean sentiu um frio correr por ele. Ele pensou em Rosa sentindo pena por ela, sabendo que se ela ouvisse essa história, ele se perguntou se ele também deveria procurar o homem e tentou imaginar como essa pessoa poderia aparecer. O foco voltou para Yan Wu, e sorriu para a empregada depois que ela terminou de ajudá-lo. Ela congelou-se por um momento, claramente agitada, então gagueou um pedido de desculpas antes de oferecer-lhe um chá enquanto seu pedido estava sendo preparado, ao qual Yan Wu agradeceu-lhe gentilmente. Quando ela não respondeu, ele repetiu-se, mas ela ordenou-lhe fortemente que não falasse com ela. Yan Wu respondeu gentilmente, dizendo que ele só queria se aproximar dela, compartilhar uma refeição com ela, e nada mais. Mas de repente, Rosa chamou-o de pai. Isso assustou toda a gente ao redor. Os empregados olharam um para o outro, sussurrando se tinham ouvido mal, perguntando a quem ela estava chamando de pai. Percebendo que ela tinha dito, Rosa deslizou, perguntando se ele pretendia continuar balançando em torno dela. Ela exigiu saber se ele achava que iria fingir que nada tinha acontecido, e disse-lhe para parar já, admitindo que estava lutando para se conter. Yan Wu baixou os olhos brevemente antes de os levantar novamente, dizendo-lhe suavemente que ela falava como se ela não se importasse, mas ela continuava a dar-lhe oportunidades. Seus lábios se curvaram em um sorriso fraco. Rosa olhou para ele com olhos frios e sem emoções. Nesse momento, a empregada voltou com os itens embalados, mas Rosa não esperou. Seus pensamentos giravam ao se lembrar de seus encontros com Yan Wu, a forma como ele se comportava com o guarda, o jardineiro e até mesmo sua mãe. A memória dela avançou, lembrando-se quando Yan Wu lhe perguntou sobre o tipo de Surya. Esse momento a perturbou profundamente. Lembrava-se de como ele estava então perto, do calor da respiração que lhe escovava a pele, e de como algo dentro dela suscitava confusão. Foi então que ela percebeu algo doloroso, que ela e sua mãe compartilhavam o mesmo gosto em homens. Jean sentou-se em seu quarto, contando a Rosa sobre Yan Wu, e depois de cortar o contato, mesmo seu gerente afirmou que ela não tinha ideia do que lhe aconteceu. Ele perguntou o que ela pensava sobre isso. Para ele parecia bastante óbvio desde o início, mas a julgar pelo tempo, quase parecia que o homem em questão era seu Yan Wu. Enquanto ele percorria sua tela, navegando através de uma linha de vestidos elegantes, ele notou o silêncio do outro lado. Ele se perguntou por que ela não estava respondendo. Jean lembrou-lhe que ele lhe tinha contado tudo o que sabia, e agora ele se viu estranhamente curioso sobre o velho em questão. Ele rapidamente corrigiu-se, percebendo que o homem era apenas 2 anos mais velho, brincando que talvez ele deveria chamá-lo de Big Brother em vez disso. Ele observou que nunca tinha visto ela prestar tanta atenção a ninguém antes, mas antes de poder dizer mais, houve um barulho alto no outro extremo. Confuso, Jean enroscou a testa, chamando seu nome repetidamente e perguntando o que aconteceu. O tom de um telefone quebrando contra um espelho encheu a sala. Rosa estava lá. Uma corrida de memórias inundou sua mente, uma imagem de um carro em alta velocidade correndo em direção a ela, o acidente surpreendente e a dor repentina, o que uma vez foi atropelada por um carro. Jean lembrou-se daquele acidente dos seus dias no ensino médio, perguntando por que ela estava voltando a falar dele. Rosa murmurou que era exatamente como ela se sentia agora, como se tivesse sido atropelada de novo. Depois, no jardim, onde o jardineiro estava ocupado coletando kumquats, ela pensou em como as árvores faziam decorações perfeitas, seus frutos minúsculos brilhantes e bonitos. No entanto, como o presidente e a jovem senhora nunca comiam nada cultivado no jardim, ela sempre tinha que limpar os frutos caídos antes que eles se estragassem. Ela suspirou, lembrando-se de que nada dela lhe pertencia, e decidiu buscar um saco para limpar adequadamente. Enquanto caminhava pelo jardim, ela se perguntou em voz alta por que Yan Wu não tinha aparecido recentemente. Ele costumava vir quase todos os dias para dar uma mão e conversar com ela enquanto ela trabalhava. Ela pensou que ele poderia ter saído, embora raramente o tivesse visto sair da casa sem o presidente. Ela presumiu que ele deve estar lá dentro e continuou em direção à cabana. Quando ela entrou, ela ficou congelada. Yan Wu estava lá, dormindo no sofá. Seu coração saltou por um momento enquanto sussurrava para si mesmo, perguntando por que ele estava dormindo lá de todos os lugares. Suas linhas faciais eram mais suaves e delicadas do que a maioria das celebridades femininas. Ela olhou para ele, quase divertida, e murmurou que o presidente era tolo. Foi como se ele estivesse mantendo uma bela boneca fechada dentro da mansão. Ela observou como era um desperdício ter um homem como esse escondido do mundo, mas supôs que havia uma razão, que alguém de um contexto como o dele provavelmente pertencia a esse tipo de ambiente. E depois de passar algum tempo com ele, ela descobriu que ele não era grosseiro ou promíscuo como outros que conhecia. Ela inclinou ligeiramente a cabeça, perguntando por que ele adormecia tão descuidadamente no quarto do jardim, sabendo que ela era a única que havia vindo lá. Toda a sua inocência, sua cortesia e a forma como ele falou com gentileza com ela, não foi inteiramente culpa dela se ela se encontrasse com vontade de alcançá-lo. Ela admitiu a si mesma que este homem entendeu exatamente o que as mulheres pensavam quando olhavam para ele. Ela se perguntava que tipo de vida seria preciso para sair com um chebol da mesma idade que sua própria mãe, especialmente quando ele tinha apenas 24 anos.
Ela questionou em silêncio se voltaria a encontrar alguém tão bonito como ele em toda a sua vida. Sua mão hesitou antes de avançar. À medida que as pontas de seus dedos se escovavam ao longo da bochecha dele, sentiu o calor de sua pele contra a palma da mão. De repente, Yan-U se agitou e, sem aviso prévio, pegou os dedos dela entre os lábios, mordendo-os suavemente. O jardineiro congelou, espirrando enquanto sua língua pressionou suavemente contra a pele dela. Por um momento, ela não se afastou. Seu pulso acelerou, e ela instintivamente atirou os dedos na boca dele novamente, tremendo pela sensação. Então, de repente, um barulho alto ecoou do lado de fora. O jardineiro pulou, puxando sua mão para longe em choque. Seu coração bateu ao perceber o que tinha acabado de fazer, e ela fez um passo para trás, horrorizada em si mesma, sussurrando sob sua respiração, questionando o que estava pensando. Os olhos de Rosa estavam frios, sua expressão indescritível. Ela perguntou em tom plano se o jardineiro estava trabalhando duro hoje. O jardineiro gagueou, forçando um sorriso nervoso enquanto ela a cumprimentou educadamente. Antes que ela pudesse dizer mais, Rosa deu um passo em frente, tentando passar por ela, mas o jardineiro bloqueou instintivamente seu caminho, agitado. O jardineiro rapidamente respondeu que se Rosa precisasse de alguma coisa, ela poderia trazê-la sozinha, explicando que estava poeira e desordenada por dentro. Por isso poderia ser perigoso para ela entrar. O brilho de Rosa escureceu enquanto ela se inclinava para pegar uma pá do chão, segurando-a e apontando-a para o jardineiro. Ela comentou que a encontrou ali deitada e se perguntou se ela pertencia ao lugar. O jardineiro apressou-se para ela, pedindo desculpas, dizendo que ela só a havia colocado para baixo por um momento e não queria deixá-la ali. E acrescentou que ela se desculpava se isso a tivesse incomodado. O tom de Rosa se tornou mais acentuado quando ela respondeu que isso realmente a incomodou. Ela disse que detestava ver coisas deitado descuidadamente, rolando no chão como se não pertencessem a nada. O jardineiro baixou a cabeça, admitindo, assim que ela se virou. A voz de Rosa parou seu frio. Rosa perguntou se era divertido, tomando uma mordida secreta quando ninguém estava assistindo. As palavras atravessaram o ar como uma lâmina. E o jardineiro? Enquanto o jardineiro perguntava nervosamente o que estava errado, Rosa lhe mostrou a fruta que tinha escolhido, explicando que ela nunca pretendia comê-la, mas pensava que o sabor poderia ser diferente se comida. O jardineiro, tremendo ligeiramente, pediu desculpas, dizendo que os frutos estavam apenas lá abandonados, e acrescentou que alguns tirados não importariam, já que eles eram apenas para exibição de qualquer maneira. Rosa olhou para ela com um olhar frio e assustador antes de dizer silenciosamente que tinha razão e que podia partir agora. Depois que o jardineiro se apressou, Rosa entrou na pequena área de armazenamento e encontrou Yon-Vovo dormindo bem. Ela olhou para ele e murmurou que o amante de sua mãe não era mais do que um gigolô para exibição, segurando sua mão e chamando de O, sussurrando como ele se tornou um desastre tão patético. Rosa estava sentada em um carro com um óleo sem vida. Turion se queixou de que estava demorando demais e sua filha poderia ficar doente. Um dos guardas inclinou-se para a frente e respeitosamente informou ao presidente que eles estavam quase na propriedade. Turion assegurou a Rosa que eles chegarão em breve e disse a Rosa que ela poderia esperar pacientemente enquanto sua mãe lidava com os negócios. No presente, Rosa foi despertada pela voz de Yon. Eles estavam na sala da faculdade. Yon chamou seu nome, agitando seu telefone e reclamando de que ele tinha morrido. Ele perguntou sobre o que ela estava pensando tão profundamente porque ela não tinha vindo a verificar seus demais. Então ele instou a escolher uma roupa, uma vez que ela seria a que a usaria. Ele explicou que ele tinha acabado um intenso torneio solo no dia anterior e que esta era sua última escolha para ela. Rosa lançou um livro para fazer Yon gritar que ela tinha prometido conceder-lhe um desejo. Sua discussão chamou a atenção do professor, e gritou para que ele se calmasse, dizendo que a aula tinha terminado e que deveriam parar de causar a agitação. Ele precisava de ajuda para organizar suprimentos para o seminário de amanhã. Mais tarde, dentro do armazém, Yon gemia ao olhar em volta, perguntando por que havia tanto material. Ele murmurou que se Rosa não tivesse tentado procurar algo desnecessário, eles teriam sido feitos mais cedo. Rosa imediatamente negou, mas Yon insistiu que era ele quem fazia todo o trabalho, coletando, comprando e até mesmo vestindo-a. Ela interrompeu abruptamente, dizendo-lhe para parar de ser tão doloroso em seus ouvidos. De repente, Rosa comentou que o tipo de desejo que ela quis dizer era algo parecido com comprar ingressos para um evento exclusivo. Yon sorriu e provocou que o que ele realmente queria era que ela o convidasse a usar seu corpo. Rosa gemia, amaldiçoando que sua linha estava matando-a, e disse-lhe para ir buscar água para que ela pudesse lavar os ouvidos. Yon de repente a puxou de pé, envolvendo seus braços em torno dela e pressionando seus lábios em seus ouvidos. Rosa tremou, perguntando o que ele estava fazendo. Yon sorriu e disse que estava lavando seus ouvidos. Em seguida, lamber sua orelha, fazendo-a retorcer. Rosa tentou impedi-lo, lembrando-lhe que ainda era escola e que não deveriam fazer algo tão arriscado, mas Yon segurou uma pequena chave, dizendo que o professor tinha lhe dado para que eles pudessem fechar quando acabarem. Yon percebeu que ele já tinha pensado bem. Em momentos como estes, ele sabia que havia uma maneira simples de fazê-la desistir. Sua confiança e timing. Yon sussurrou que eles nunca tinham feito isso em um lugar como este antes.
e perguntou se ela achava que isso para ele. Disse que fazer coisas que não deveriam ser feitas tornava tudo mais divertido. Um momento depois, Rosa se encontrou na mesa, presa no seu ritmo. Jion pensou em si mesmo que para uma garota que tinha tudo na vida, a única coisa que parecia lhe falhar era ele a elogiou suavemente, dizendo que sua pele se sentia lisa e quente sob seu toque, e que ele adorava o quão firme seu corpo era quando a segurava a pé. Rosa, envergonhada e frustrada, disse-lhe para simplesmente fazer isso e parar de falar tanto. Jion sorriu e disse-lhe para dizer algo em resposta, para dizer-lhe se houvesse algo sobre ele que a excitasse. Rosa hesitou, em silêncio, admitindo que havia coisas em seu corpo que a atraíram, mas ela não quis dizer em voz alta. Quando ela não respondeu, Jion assediou-a novamente, dizendo que já havia se desnudado diante dela tantas vezes, tentando esconder sua vergonha. Rosa finalmente murmurou que sua vara era enorme, mas Jion zombou, perguntando se essa era a única coisa que ela notou nos homens. Jion riu, ainda segurando a perna, e disse-lhe para lhe dar a mão. Quando ela o fez, ele colocou-a nas costas, dizendo-lhe para apreciar o corpo de seu parceiro e mostrar algum respeito pelo seu esforço. Ele se inclinou e beijou-a profundamente, suas palavras se derretendo na respiração dela. Por um momento, tudo se desfocou. A tensão na sala tornou-se mais espessa, os seus movimentos lentos e deliberados. Mas enquanto Rosa fechava os olhos, uma outra imagem brilhou em sua mente, o rosto de Yonvo, o que ela havia batido antes. A respiração dela entorpeceu, e um estranho desconforto ondulado através de seu peito. Yon chamou seu nome, sua voz rude, inconsciente de seus pensamentos internos. Ele gritou suavemente enquanto ela o agarrava as bochechas vermelhas. Quando Jion questionou o que Rosa estava fazendo e se ela planejava bater nele, ela subiu em cima dele, perguntando se poderia simplesmente bater para petrificá-lo. Jion, assustada e desconfortável, perguntou se algo a estava incomodando e sugeriu que conversassem sobre isso. No entanto, Rosa negou ter qualquer problema e disse que só queria tentar bater nele uma vez. Jion ficou surpreso, pensando que era incomum. Ela nunca tinha sido do tipo que falava sobre experimentar coisas enquanto faziam. Ela tinha sido sempre assim desde a primeira noite junto. Naquela noite, Yon lhe perguntou se estava bem, enquanto Rosa silenciosamente se perguntava se era assim que se sentia imprimir. Era incômodo para Yon dormir com alguém que ele conhecia desde o ensino médio, mas ele disse a si mesmo que eles poderiam se conhecer gradualmente. Jion hesitou, prestes a perguntar se deviam começar a namorar, mas Rosa interrompeu, dizendo que tinha sido mais divertido do que ela esperava, e se o tempo funcionasse, eles deveriam fazê-lo novamente. Jion ficou surpreso com seu tom casual, mas o relacionamento continuou durante 2 anos. E quando se tratava de Rosa, ele muitas vezes dificultava em descrevê-la. Ela sempre tratava a intimidade como algo leve, quase como se fosse simplesmente divertido e nada mais profundo. Jion achava que ela não tinha curiosidade, mas ele, por outro lado, tinha muitas coisas que queria experimentar, e ele até pensou em sugerir ideias lúdicas como amarrar ou outros tipos de roleplay. Mas sabia que, se ele as mencionasse, francamente, essa reação também estava na sua lista de desejos, e ele estava apenas esperando o momento certo. Mas agora, inesperadamente, ela foi a quem pediu para lhe dar uma bofetada na bochecha. Jion questionou-se. Uma vez que ele insistiu em fazer, ele não conseguia entender por que Rosa estava repentinamente agindo assim. Que tipo de mudança de coração ela tinha passado? Sem mais uma palavra, Rosa de repente bateu forte em Jion no rosto. O som agudo encheu a sala, e sua respiração se tornou. A bochecha de Jion tornou-se vermelha brilhante enquanto ele congelava por um momento. E logo em seguida, alguns colegas de classe se aproximaram da porta, batendo, tentavam tirar o alto-falante. Enquanto Rosa perguntou a Jion se sua vara estava presa lá fora, dizendo-lhe para tirá-la. Enquanto estava lá fora, alguém questionou se a porta estava presa. Enquanto outro sugeriu tentar abrir. Uma voz mencionou que a chave não estava lá e enquanto isso, dentro, Jion não podia deixar de desfrutar do momento com Rosa. Ele a segurou perto, com as mãos correndo sobre o peito dela enquanto a tocava até que ela chorou o seu nome. Mais tarde, enquanto verificou seu reflexo na câmera, ele disse-lhe suavemente para tomar calma. Rosa lembrou-lhe que era ele que lhe disse que podia bater nele. Jion sorriu, admitindo que ele realmente queria tentar algo assim pelo menos uma vez. Então, Rosa fez uma pausa, lembrando o rosto de Yonvo depois de ser espancado. Ela disse em silêncio que, para ela, o sentimento não era tão satisfatório quanto imaginou. Disse que não se sentia bem. A partir de agora, não deveriam tentar mais nada assim. Jion piscou de incrédulo, incapaz de aceitá-lo tão facilmente. No fundo, porém, ele queria tentar de novo, dizendo que gostava quando ela era honesta assim. Quando Jion sugeriu que ela cortasse as unhas, Rosa respondeu que as unhas longas pareciam bonitas e perguntou se ele não poderia simplesmente aguentar por ela. Jion riu levemente, dizendo que ela não precisava agir tão alegre de repente. Mais tarde naquela noite, Rosa voltou para casa cansada. Mas quando entrou, ouviu o som da televisão tocar na sala de estar. Suspirou suavemente, e olhou para outro lado para encontrar Yonvo sentado confortavelmente no sofá, assistindo a um filme. Quando caminhou mais perto, ela notou algo surpreendente. Os olhos de Yonvo estavam vermelhos, e as lágrimas rolavam pelas bochechas dele. Ele estava chorando enquanto via o filme. Rosa não podia acreditar no que ela estava vendo. Alguém chorando sobre uma história de romance tão previsível e clichê. Ela ficou em silêncio por um momento antes de Yonvo perceber sua presença. Surpresa,
Ele rapidamente esfregou o rosto e perguntou quando ela tinha entrado e se ela tinha acabado de voltar, chorando. Yonvovo ficou perturbado, insistindo que ele realmente não sabia. Ele disse que tinha estado apenas assistindo e de alguma forma terminou chorando sem perceber. Sua voz tremou ligeiramente enquanto tentou rir-se e dirigiu-se para fazer algo para ela. Por um breve momento, houve um silêncio entre eles. Yonvovo deu-lhe um pequeno aceno e disse que ele dirigiu-se para seu quarto então, e ela poderia chamá-lo se ela precisasse de alguma coisa. Yonvovo ficou congelado no meio do passo, claramente surpreso por suas palavras. Depois, quando Yonvovo serviu arroz a Rosa, ele mencionou em um tom humilde que ele não tinha certeza se ela iria gostar, apesar de ter feito sentada em sua cadeira. Rosa olhou para ele com um toque de curiosidade e perguntou se ele tinha feito a comida sozinho. Yonvovo confirmou silenciosamente que ele realmente tinha preparado. Rosa provou, sentindo-se surpreso que era genuinamente bom. E então olhou para Yon. Quando ela percebeu que ele simplesmente estava olhando para ela sem dizer nada, ela calmamente perguntou por que ele estava olhando para ela dessa forma. Yonvovo, de forma um pouco nervosa, perguntou se ela sabia sobre a mama de cauda longa. Como Rosa não reagiu, Yonvovo deixou o tópico ir com um pequeno sorriso, dizendo que não importa, e depois disse-lhe que, se houvesse mais alguma coisa que ela quisesse comer, ela só tinha que lhe dizer, e ele felizmente faria isso novamente. Rosa abriu o telemóvel e procurou na internet pelo peito de cauda longa. Um pequeno pássaro giro e giro apareceu na tela, deixando-a perplexa. Yonvovo começou a falar suavemente. Ele admitiu que ele estava sinceramente feliz quando ela começou a falar com ele novamente, porque ele acreditava que ela pretendia. Ele refletiu sobre o dia em que foram às compras juntos, lembrando-se de como ele a tinha incomodado involuntariamente. Disse que queria pedir desculpas adequadamente, mas a oportunidade nunca surgiu. Declarou em silêncio que agora poderia explicar o que queria dizer naquela época, mas Rosa o interrompeu com um tom firme. Ela questionou por que ele tinha ido tão longe em seus esforços e lembrou-lhe que nada que ele fizesse iria mudar seu sentimento, já que ela já tinha deixado claro que ela não precisava de um padrasto em sua vida. Yonvovo fez uma pausa e respondeu com uma voz calma, mas sincera, dizendo que, embora ela não precise dele, ele precisa dela. Família. Suas palavras deixaram um longo silêncio entre eles. Rosa, incapaz de ignorar a seriedade de seu tom, perguntou o que ele queria dizer com a necessidade de uma família e o que tinha acontecido com a sua verdadeira. Yonvovo calmamente revelou. Ele disse que tinha crescido em um orfanato, e que, embora quase tivesse sido adotado várias vezes, nenhuma dessas oportunidades funcionou. Quando ele tinha 12 anos, uma família rica finalmente o acolheu. Eles cuidaram dele à sua maneira, e ele estava. No entanto, o negócio deles entrou em colapso devido a grandes dívidas, e ela provavelmente poderia adivinhar o resultado. Ele continuou admitindo que sabia que não se encaixava perfeitamente na casa em comparação com sua mãe, reconhecendo que era jovem, inexperiente e ainda tinha muito a aprender, mas prometeu que faria o seu melhor para compensar tudo o que faltava e encontrar um lugar na casa deles. Ele então levou suavemente a mãe de Rosa, pedindo a Rosa que lhe desse apenas uma chance. Os olhos de Rosa ficaram frios, sem mostrar vontade de abrir seu coração. De repente, Seorion entrou, surpreendida por encontrar Yonvovo e Rosa junto. Yonvovo cumprimentou-a cordialmente, dizendo que ela finalmente voltou e perguntou por que demorou tanto. Seorion explicou que ela tinha ido ao funeral de um amigo e depois olhou para a mesa, surpreendida por ver os dois comendo junto. Ela perguntou se Yonvovo tinha cozinhado a refeição e se Rosa tinha realmente solicitado. Yonvovo sorriu e disse que Rosa tinha apenas mencionado estar com fome. Seorion acariciou suavemente Rosa no ombro, comentando que ela tinha sorte de ter um padrasto que sabia cozinhar tão bem. Ela insinuou que se continuassem assim, os dois poderiam eventualmente começar a se dar bem. Seorion e Yonvovo então subiram juntos, deixando Rosa para trás na sala de jantar tranquila. Os pensamentos de Rosa ficaram escuros. Ela imaginou uma cena assustadora de empurrar Yonvovo para baixo de uma escada e lembrou-se de suas palavras sobre a necessidade de uma família e pensou em si mesma que era infeliz, porque ela ainda odiava tudo, assim como antes. Como geralmente havia apenas duas pessoas vivendo lá, eles usavam apenas um lado da casa. No entanto, para eventos como o próximo, usavam o grande anexo perto do jardim traseiro. Rosa respondeu calmamente, reconhecendo que estava de pé em um vestido luxuoso, dizendo que ela iria vir logo porque não havia mais nada que ela precisasse fazer em seu quarto. Seorion observou que o evento que ela mencionou anteriormente estava acontecendo naquela noite, dizendo que retornaria antes da meia-noite. Yonvovo cuidadosamente colocou o colar ao seu pescoço, perguntou o que estava errado, e Yonvovo respondeu que não era nada. Ele apenas lamentou que eles não pudessem passar a noite juntos novamente. Seorion suspirou e disse que desejava que eles pudessem participar do evento juntos ou que aparecer com ele só irritaria a Rosa mais, já que ela ainda estava longe de se sentir confortável com ele. Yonvovo admitiu que ele estava fazendo o seu melhor, mesmo que fosse difícil. Seorion olhou para ele de perto e disse que talvez ela deveria finalmente. Ela carregou suavemente seu rosto e sugeriu que talvez sua aparência fizesse as coisas mais difíceis do que o necessário. Ela sorriu suavemente e disse que ele parecia um pouco jovem como ele é agora. Na festa, Rosa sentiu em silêncio que era o início de abril.
O tipo de noite em que o ar carregava o cheiro de grama fresca e flores em pleno florescimento. Ela sentiu que o tempo não poderia ter sido mais perfeito para um evento destinado a celebrar algo grande e significativo. Os membros do Conselho de Flora haviam chegado, assim como políticos seniores, parceiros de negócios de longa data de sua mãe, advogados proeminentes, celebridades conhecidas e até mesmo dignitários estrangeiros chamaram-na com um tom amigável. Observando que Rosa tinha se transformado em uma linda jovem senhora, Rosa o recebeu com respeito e calma, dizendo que foi bom vê-lo novamente. Chamando de Liam. Liam falou com um sorriso, dizendo que Brandon não tinha parado de falar sobre a linda garota coreana que ele conheceu em Miami, perguntando se ela se lembrava dele. Rosa respondeu claro, ela fez, mencionando que os dois primos foram construídos de forma bastante semelhante, e que ela percebeu que mais tarde. Ela perguntou como estava Brandon, para o qual Liam disse que ele estava indo bem, atualmente estudando na Pensilvânia. Liam achou que era uma pena que ele não pudesse trazer Brandon a um evento tão especial. Rosa sorriu educadamente e o encorajou a aproveitar a noite ao máximo. Rosa pensou em si mesma que Yonvovo provavelmente estava trancado em casa novamente. Ela sentiu que era melhor assim. A festa estava sendo realizada no anexo e Yonvovo já tinha uma certa presença desconfortável. Não havia necessidade de ele se envolver em algo desta escala. Surion apareceu de repente ao seu lado, admirando Rosa com um tom orgulhoso, dizendo que ela parecia um convidado de saudação natural com confiança. Surion brincou que ela já poderia tê-la colocado ao seu lado, tratando-a como uma parceira adequada no negócio. Rosa respondeu que ela nem sequer tinha se formado ainda. Surion disse que ela se juntou à empresa aos 24 anos e assumiu a presidência aos 34. Rosa insistiu que sua mãe era um caso especial, enquanto um funcionário interveio, dizendo que o consentimento do presidente era lendário e que sua reputação dificilmente tinha desaparecido desde então. Rosa sentiu em silêncio que tinha passado muito tempo desde que tinha conversado tão confortavelmente com sua mãe, e desde um certo dia, sentia como se algo na sua vida tivesse sido manchado. No entanto, sem Yonvovo, as coisas pelo menos pareciam familiares. Como a família que ela já conhecia, ela acreditava que depois que ele se tivesse ido embora e sua mãe tivesse perdido o interesse, as coisas normalizariam-se. No entanto, quando ela olhou para o outro lado, ela ficou congelada em incredulidade. Yonvovo estava entre os convidados, cumprimentando as pessoas com um sorriso. O anexo estava trancado e ninguém teria sido admitido sem o convite explícito de sua mãe. Um convidado notou Yonvovo também e observou que o jovem era difícil de perder. Ele disse que tinha falado com ele brevemente. De acordo com o que Yonvovo lhe contou, ele era um becário da Fundação Flora. E se ele recebeu um convite, então quem o apoiou deve ter tido uma influência considerável. O convidado perguntou a Surion se ela sabia de alguma coisa, dirigindo-se respeitosamente a ela como Madame Lee. Surion respondeu que ela não sabia pessoalmente sobre isso. Surion se desculpou, dizendo que ela deveria ir fazer uma inspeção final dos itens do leilão e retornar em breve. O convidado respondeu que estava ansioso para ver como as coisas se tornaram competitivas este ano, e então se despediu dela. Enquanto Yonvovo olhava para Rosa, ele aproximou-se dela lentamente, cumprimentando-a com uma voz gentil, mas sua expressão permaneceu absolutamente fria. Vendo sua hostilidade, ele tentou aliviar o momento sorrindo e dizendo que ela parecia uma princesa. Ele então admitiu que ela deve ter ficado surpreendida ao vê-lo na festa, assegurando-lhe que não se preocupasse e prometendo à sua mãe que os dois fariam de conta que não se conheciam e simplesmente olhariam em volta em silêncio. Ele disse que esta era sua primeira vez a assistir a um evento formal desta escala, e que se sentia como um mundo completamente diferente. Até mesmo as bebidas tinham um sabor luxuoso. Ele mencionou que tinha ouvido que algo especial seria servido para a segunda metade do evento. Ela sabia o que seria. Rosa respondeu em voz baixa, dizendo álcool. Ela explicou que as pessoas chamavam isso de bebida social, mas tecnicamente, era uma droga mais viciante do que muitas das substâncias leves que os adolescentes falavam em festa. Parecia curioso e pediu mais. Rosa respondeu sombrio que as substâncias que ela se referia eram muito piores. Uma tentativa era suficiente para arruinar alguém para sempre. Fritar o cérebro permanentemente. Pensou que já acreditava que poderia trazer sua mãe de volta. Mas sua mãe não estava mais em sua santidade, arrastando Yonvovo para um lugar como este, deixando alguém que ela considerava insignificante colocar o pé. Yonvovo ficou impressionado com sua declaração dura, e Rosa disse-lhe para escutar atentamente, pois esta era sua última oportunidade de se afastar desferida, ousando a partir agora ou ficar envolvido em sua família até que ela o disse. Os olhos de Yonvovo se abriram, e ele não podia entender por que ela tinha um ódio tão forte por ele. Ele se perguntava em voz alta se talvez ela tivesse começado a se abrir um pouco, e talvez fosse por isso, mas Rosa cortou o frio. Disse que se ele quisesse ficar, tudo bem, ele poderia fazer o que quisesse. Ela então se virou e se afastou, mordendo seu lábio enquanto saía. Depois, no salão principal, Surion subiu ao palco e se dirigiu aos presentes. Ela agradeceu a todos os clientes que apoiaram o leilão, e disse que era sua honra garantir que tais objetos preciosos finalmente encontrassem seus legítimos donos. Embora ela observasse com humor que seu discurso se tinha esgotado, ela anunciou o início da segunda parte da noite, dizendo que qualquer pessoa que preferisse discussões sérias poderia se juntar a ela no salão de estar no andar de cima. Para todos os outros, pratos e bebidas especiais haviam sido preparados, e ela incentivou todos a se divertirem livremente. Enquanto Rosa se preparava para se mover, Yonvovo olhou para ela brevemente. De repente, uma senhora se aproximou dele e perguntou se ele era Yonvovo. Ela mencionou que o tempo estava ficando frio lá fora, e eles estavam todos indo para continuar bebendo. Ela convidou-o a se juntar a eles. Yonvovo virou-se e olhou para Rosa por um instante,
Depois sorriu e disse que ficaria feliz em fazê-lo. Durante a celebração em curso, como os convidados continuaram a trocar conversas animadas e a música calmante se misturou com a noite, o copo de vinho de Yonvovo estava prestes a cair quando uma das meninas se inclinou em seu rosto para beijá-lo. Beijos carregavam uma reputação romântica, embora, mais frequentemente, não fossem tão poéticos como as pessoas imaginavam que fossem. Yonvovo sentou-se ao lado da garota, ouvindo-a falar sobre o álcool que ela havia elogiado anteriormente. Ele perguntou em silêncio se este era realmente o tipo especial que ela havia mencionado antes. Ele examinou a bebida com curiosidade, admitindo que não entendeu o que a tornava digna de tanta admiração. A menina sorriu de forma lúdica e se inclinou mais perto, deixando sua perna escovar suavemente contra a dele. Ela instruiu-o a tentar segurar o licor debaixo da língua antes de engolir, dizendo que o sabor e a sensação se espalhariam mais ricamente dessa forma e traziam o sabor ao máximo. Yonvovo seguiu sua direção, embora a incerteza ainda permanecesse em sua expressão. Ele olhou para ela com leve confusão, perguntando se ela tinha mais bebida. A menina riu levemente, enquanto havia pessoas que, mesmo depois de receberem centenas de beijos em suas vidas, não tinham experimentado um único momento verdadeiro de romance. Ela se aproximou ainda mais para dar-lhe um beijo, supondo que o humor tivesse progredido suavemente. No entanto, Yonvovo de repente se afastou de seu toque. A menina olhou para ele com surpresa e perguntou por que ele reagiu dessa maneira. Ela riu, dizendo que tinha acabado de apresentá-lo a um lugar perfeito para beber e desfrutar da noite. Yonvovo ficou em silêncio enquanto a voz de Rosa do passado ecoava em seus pensamentos, lembrando-se de algo que Rosa lhe havia dito, palavras que agora se misturavam com o momento presente. Sua expressão mudou ligeiramente, e a menina percebeu que algo estava errado. Perguntou o que ele queria dizer. Confusa por suas palavras repentinas. Em vez de explicar, Yonvovo ignorou a pergunta e se levantou. Ele virou-se em direção à saída e começou a sair sem dar mais explicações. A menina piscou rapidamente, assustada por seu súbito movimento, e imediatamente também se levantou. Ela chamou apontando para onde ele ia e pedindo-lhe para se sentar novamente. Ela colocou seu copo de lado, ainda chocada por sua repentina mudança de comportamento. Ela reclamou em voz alta, dizendo que se ela o tivesse assustado, ele poderia ter dito a ela em vez de. Ela exigiu saber por que ele tinha parado de beber quando ele nem tinha acabado o copo que ela lhe tinha dado. Yonvovo ainda não respondeu e continuou caminhando. A garota ficou mais frustrada, gritando para ele. Ela gritou que ele estava se comportando como um garotinho que não conseguia lidar com si mesmo. Uma de suas amigas vizinhas observou que ela poderia simplesmente sair e dirigir-se para algum bar de elite se quisesse. No entanto, a garota respondeu que esses homens pareciam ensaiados e artificiais, enquanto as reações de Yonvovo pareciam naturais e não filtradas, tornando-o mais intrigante em comparação. Sua batida cardíaca acelerou e ele mal conseguiu manter o equilíbrio. O suor derramou-se sobre seu rosto. Sua respiração tornou-se desigual e sua pele se sentiu estranhamente fria apesar do calor correndo através de seu corpo. Ele se perguntou se essa sensação esmagadora era realmente o resultado do licor especial que ela lhe havia dado. Ela imediatamente o reconheceu e chamou seu nome, surpreendida por vê-lo em tal estado. Ela se apressou, estendendo uma mão para sua bochecha. Observou que sua pele se sentia congelada, mesmo que o suor o cobrisse. Yonvovo ficou ligeiramente surpreso com seu toque e recuou, insistindo que provavelmente não era nada e pedindo que ela não o seguisse. Ele disse que só precisava de um pouco de ar fresco, querendo uma distância para se reunir. No entanto, enquanto avançava, suas pernas se enfraqueceram inesperadamente. Ele questionou internamente se a bebida tinha realmente causado essa reação, ou se algo mais havia acontecido. Yogmi ajoelhou-se ao lado dele, preocupada e insegura sobre o que fazer. Ela admitiu que a bebida poderia se tornar forte se consumida em excesso, mas afirmou que nunca tinha visto ninguém reagir tão severamente. Yonvovo tentou se estabilizar, agarrando o chão para manter o equilíbrio. Yogmi hesitou por um momento antes de tentar ajudar. Ela disse gentilmente que lhe daria uma palmada nas costas para ajudá-lo a recuperar a calma e ela colocou a mão sobre ele, com a intenção de apoiá-lo. Mas, no processo, a mão deslizou-se e se esfregou contra o seu espaço privado. Os olhos se alargaram, as bochechas se enrolaram de vermelho e ela se congelou em choque mortificado. Seus dedos demoraram involuntariamente, e Yonvovo se afastou com um suspiro acentuado. Ele perguntou incrédulo o que ela achava que estava fazendo. Yogmi, ainda sobrecarregada, gaguejou que ela só estava tentando ajudar porque achava que ele estava desmoronando. Ela insistiu que sua mão havia caído por acidente e que não tinha intenções inapropriadas, mas pediu-lhe que não interpretasse mal suas ações, dizendo que estava tentando mantê-lo firme. Yonvovo olhou para ela, sobrecarregado, e tentou processar sua desculpa. Ele falou com uma voz tremenda, dizendo-lhe para não o tocar assim e pedindo-lhe para parar de segui-lo. O rosto da garota endureceu com ofensa, e ela respondeu emocionalmente. Ela perguntou como ele poderia falar como se ela estivesse se comportando indecentemente. Ela afirmou fortemente que estava apenas tentando ajudá-lo, apesar dos rumores espalhados sobre ele, e apontou que ele já havia se arrastado através dos bares de hospedeiros antes, e ainda assim engajou. Yonvovo congelou-se, chocado com sua acusação ousada. Ele perguntou-lhe sobre o que ela estava falando. Yogmi mordeu seu lábio em arrependimento, explicando que tinha ouvido rumores de outro. Ela e São sussurraram que ele havia vendido seu corpo. Ela pediu-lhe para não ficar com raiva e disse que não o julgava, afirmando que estava do seu lado, porque as pessoas nascidas em situações como a deles raramente tinham escolha. Ela continuou.
dizendo que seu relacionamento com a presidente também era algo ligado ao dinheiro. Ela disse que não achava que havia amor lá, apenas dever e circunstância. Yonvo olhou para ela sem acreditar, perguntando o que ela estava dizendo. Yeogmi olhou para ele com grande sinceridade. Disse-lhe que gostava dele e acreditava que ele já sabia. Envolveu os braços dele, dizendo que se apaixonou por ele da primeira vez que o viu e não achava que voltaria a encontrar outro homem tão bonito como ele. Ela pressionou o rosto contra o ombro dele, segurando-o firmemente. Yonvo permaneceu congelado, sem saber como reagir. Ela falou mais uma vez, dizendo que, como ele já havia feito um trabalho tão íntimo antes, ele poderia fazê-lo com ela apenas uma vez. Ela perguntou qual era o problema se eles simplesmente passassem uma noite juntos. Antes que ele pudesse dizer alguma coisa, os passos se aproximaram rapidamente da frente. Yonvo olhou para cima, os olhos ligeiramente alargados. Ela olhou para eles com uma expressão furiosa, seus olhos fechados de acusação silenciosa. Enquanto Rosa estava lá, seu olhar se movia entre Yeogmi e Yeogmi, agarrando-se firmemente a Yonvo. Yonvo tentou chamar Rosa enquanto Yeogmi, claramente assustada, olhava para ela. O medo atingiu o coração de Yeogmi. Ela se perguntou por que Rosa estava lá naquele momento e se tinha ouvido tudo. Se Rosa contasse a sua mãe sobre este incidente, seriam graves problemas. E o pânico resolveu-se quando Yeogmi tentou explicar-se, tentando falar antes que Rosa pudesse reagir. No entanto, os olhos de Rosa permaneceram completamente vazios, fixados diretamente sobre os dois, sem qualquer emoção visível. Yeogmi teve dificuldade em encontrar uma desculpa, sua mente correndo, mas Rosa aproximou-se lentamente de Yonvo em vez disso. Seu olhar baixou para o rosto de Yonvo enquanto ela fechava a distância. Antes que Yeogmi pudesse terminar sua explicação, Rosa de repente levantou a mão e deu uma bofetada. O som ecoou claramente, deixando Yonvo e Yeogmi atordoados. Rosa murmurou que ele estava irritando a cada vez. Ela expressou a incredulidade de que ele se atrevesse a colocar as mãos em um dos funcionários domésticos, fazendo Yonvo tremer instintivamente. Rosa então desviou sua atenção para Yeogmi, calmamente perguntando se Yonvo não era um homem problemático. O corpo de Yeogmi tremia ao ouvir a pergunta. Rosa continuou, perguntando se tinha entendido mal a situação, afirmando que Yonvo era claramente o problema. Sua expressão torceu-se em algo perturbador enquanto procurava confirmação e exigiu uma resposta. Depois, Yeogmi foi demitido e se afastou, seus pensamentos em espiral. Ela se perguntava o que Rosa estava realmente pensando. Rosa tinha visto e ouvido claramente tudo, então por que ela estava deixando ir tão facilmente? Yeogmi não podia entender. Ela questionou se Rosa estava realmente tentando empurrar Yonvo desta vez. Todos na família sabiam que a jovem menina não gostava do homem que ficou tão perto de sua mãe. Talvez o que ela testemunhou tenha finalmente feito sua determinação firme, mas a expressão no rosto de Rosa quando ela o espancou permaneceu na mente de Yeogmi, perturbadora e intensa. Eventualmente, Yeogmi desistiu, dizendo a si mesma que isso funcionou em seu favor, e decidiu terminar suas tarefas remanescentes e voltar para casa rapidamente. Se Yonvo fosse verdadeiramente afastado, ela não o veria mais e corrigiria-se rapidamente, pensando que, se ele fosse expulso e deixado sozinho, talvez finalmente tivesse sua chance. Naquele momento, algo chamou sua atenção. A garrafa de spray deslizou de sua mão quando viu Rosa lá fora. Rosa estava visível tremendo, olhando para baixo em sua própria mão, e uma sensação familiar voltou para ela, uma que ela se lembrava muito bem. Ela desviou o olhar para Yonvo, que estava ajoelhado no chão, tremendo violentamente e lutando para respirar. Rosa correu para frente e agarrou seu rosto, notando como era vermelho e vermelho. Ela murmurou se ele tinha bebido álcool, especificamente vinho tinto servido em um copo em vez de uma garrafa. Yonvo tentou fracamente tocar sua mão, dizendo que ele se sentia tonto. Rosa imediatamente questionou qual mulher lhe tinha feito isso desta vez. Ela empurrou-o para longe e disse-lhe para se perder, afirmando que alguém como ele não pertencia lá. Ela se afastou, dizendo que iria ligar para alguém para lidar com a situação e lhe disse para ir buscar ajuda. No entanto, Yonvo agarrou-se a ela, negando desesperadamente suas suposições. Ele lembrou-se das palavras anteriores de Jungmi, percebendo que as vozes tinham sido altas e que todos na casa sabiam de onde ele veio. Yonvo murmurou fracamente que não era outra pessoa. Ele só queria voltar para o seu quarto. Perguntou se ela poderia levá-lo lá. Rosa, observando tremer incontrolavelmente, repetiu que iria ligar para alguém. Lembrou-lhe que tinha acabado de lhe dar uma bofetada e declarou abertamente que não gostava dele. Yonvo negou suas palavras, insistindo que ela realmente não se sentia assim. Rosa olhou para ele, questionando sua afirmação. Yonvo implorou novamente, pedindo-lhe para levá-lo de volta. Quando Rosa olhou para o rosto dele, lembranças surgiram. Ela se lembrou de um encontro em que havia visto um menino ajoelhado da mesma maneira, estendendo a mão para pegar um futebol. Ela se lembrou de olhá-lo antes de dar um pontapé na bola, e o menino tinha olhado para ela com olhos largos. No presente, como Yonvo tinha agarrado a sua camisola enquanto passava. Mesmo agora, Yonvo murmurou fracamente sobre como conseguiu bater no mesmo ponto 2 vezes, observando que, apesar de seu corpo pequeno, suas mãos eram afiadas. No entanto, Yonvo continuou a agarrar-se à sua camisola enquanto caminhava, arrastando-o até chegarem à mansão. Yonvo gemiu suavemente, seu peso inclinando-se pesadamente contra ela. Rosa deu-lhe um golpe, dizendo-lhe para se recuperar. Ela questionou por que ele estava desmoronando quando eles estavam quase lá. Ela murmurou que esta situação se assemelhava ao abuso de enteado e insistiu que eles só precisavam de subir as escadas. De repente, Rosa tropeçou sobre o pé de Yonvo, e ambos caíram no chão. Rosa gemia enquanto a dor lhe atravessava o nariz. Ela olhou para Yonvo e ordenou que ele se mexasse imediatamente.
O peso de Yonvovo pressionou-a, tornando-a difícil de se mover. Ela exigiu saber por que ele não se movia. Ela tentou pedir ajuda, gritando para que alguém viesse. No meio do grito, ela percebeu. Todos já tinham ido para casa. Lembra-se de concordar com sua mãe para dormir no anexo naquela noite. Ninguém viria para esta área até amanhã. O silêncio ao seu redor parecia pesado e absoluto. Lamentavelmente, ela virou a cabeça para olhar para Yonvovo. Yonvovo estava olhando para ela. Seu rosto ainda era vermelho, sua respiração irregular. Seu olhar permaneceu para ela enquanto ele continuava a olhar para ela sem falar. Naquele momento de silêncio, Rosa também olhou para ele. Seu quadro parecia sólido, quase esmagador, e a proximidade fez com que ela se sentisse estranhamente instável, como se seus sentidos estivessem deslizando do equilíbrio sem aviso prévio. Rosa sentiu o ar ao seu redor se tornar quente. Yonvovo murmurou que era muito quente quando suas mãos se moveram para sua camisa, começando a puxá-la fora em irritação. Quando a camisa foi levantada, revelando seu corpo tonificado e abdominais definidos, Rosa não pôde deixar de olhar, mesmo que ela tentava impedir. Ela perguntou se ele tinha perdido o cérebro e perguntou o que ele achava que estava fazendo. Yonvovo respondeu irritadamente, reclamando sobre por que a camisa não se tirava corretamente. E então, de repente, ela se soltou. Ao mesmo tempo, o colar de Lee Seorion também se quebrou, caindo no chão com um bocadinho suave. Ela se estendeu em direção a ele, aterrissando-se, concentrando-se no peso familiar do colar, questionando o que tinha acabado de acontecer. Quando Lee Seorion perguntou se sua filha ainda estava presente, o assistente explicou que ela estava conversando com o clube de equitação no lobby por volta das 10 horas e perguntou se ele deveria verificar se ela estava agora. Lee Seorion recusou, pensando que sua filha se queixaria de ser tratada como uma criança novamente. Ela olhou para o espaço vazio, desconcertada e convencida de que estava perdendo algo importante à medida que a cena se deslocava de volta para Yonvovo. Yonvovo inclinou-se novamente para frente, tentando se estabilizar enquanto tirava o resto de sua camisa, mas uma tontura o invadiu. Sem aviso prévio, sua espinha desistiu e ele caiu sobre Rosa, pegando-a debaixo do seu peso. Ela questionou acentuadamente o que ele estava fazendo, irritando claramente em sua voz, enquanto Yonvovo lutava para abrir os olhos e deixar sair gemidos fracos. Rosa tentou dizer-lhe para se juntar e agarrar, mas Yonvovo mal parecia registrar suas palavras. Em vez disso, ele agarrou sua vara e gemido sobre a dor, esfregando distraído como se estivesse à procura de alívio. Yonvovo continuou gemindo enquanto suas mãos continuavam se movendo, e o olhar de Rosa se desviou dele para a fotografia de sua mãe perto dela. Yonvovo continuou murmurando sobre a dor, claramente desorientada, enquanto Rosa continuou a observá-lo, ouvindo questionar em voz alta porque nada parecia estar funcionando. Seus dedos escovaram sua pele e depois deslizaram para o seu peito, descansando ali hesitante. Rosa murmurou que nunca tinha visto ele parecer tão atormentado ou indefeso antes. Ao vê-lo assim, Rosa pensou que, honestamente, preferia essa versão crua e desprotegida dele mais do que o seu sorriso confiante habitual. Todavia, a inquietação persistiu enquanto ela se perguntava como ele iria enfrentá-la no dia seguinte após esta confusão, e se ele sequer entendeu com quem ele estava neste momento. Yonvovo continuou a chatear, sua visão desfocada, enquanto murmurou que havia passado muito tempo desde a última vez que a viu, confundindo-a com Lee Seorion. Ele acrescentou, meio cansado, e ela deve ter sido muito ocupada, mencionando que o gerente havia dito que ela parou de vir porque ele se recusou a ir para ainda claramente desorientado. Yonvovo admitiu que não estava acostumado com esse tipo de situação, e seus pensamentos se afundaram para trás, lembrando-se de momentos de crueldade que ele havia sofrido, e das muitas dificuldades que ele havia sobrevivido, lembranças crescendo usadas. Ele disse que, se ela quisesse, ele ainda poderia fazê-lo. Sua voz baixa em certo ponto no momento seguinte, Rosa se viu sendo beijada por Yonvovo. Enquanto ele pressionou seus lábios contra os seus. O beijo se aprofundou sem aviso prévio, sua língua deslizando em sua boca enquanto ela tocava indiferentemente contra o chão. Sua mente, ela olhou em branco, sem saber como responder, enquanto Yonvovo continuava pressionando mais perto, tentando afirmar-se apesar de seu estado instável. Diante da sua expressão e da intensidade de seus olhos, Rosa só podia olhar para o seu rosto, olhando para ele enquanto suspirava cansado. Depois se estendeu e agarrou-o pelos cabelos, dizendo seriamente que não podia aguentar ouvi-lo agir como um filho da mãe tão patético. Quando Yonvovo sentiu o sangue saindo do nariz, seu corpo tremou ligeiramente. Rosa pressionou ainda mais, dizendo que ele estava tão drogado que ele nem podia colocar força em seu corpo, mas ele ainda tinha energia suficiente para agir como um bastardo. Ela continuava a chamá-lo de lixo, repetindo repetidamente, mas enquanto lutava, Yonvovo gritou quando a dor se tornou muito grande. Ele gritou e perguntou por que ela estava fazendo isso com ele. Rosa parou por um momento, sua expressão mudando quando sentiu algo dentro dela. Ela disse que ele só reconheceu quem ela era uma vez que ela o bateu.
Ela disse que estava fazendo isso porque sentia pena dele, chamando de ovo, dizendo que vê-lo gemer como um cão no calor era estranhamente bonito para ela. Rosa perguntou se ele queria que ela ligasse a Geogmi por ele ou levasse-o de volta para a mulher que o obrigou a beber esse álcool ou talvez enviá-lo para sua mãe, que o empurrou para esse tipo de festa sem aviso prévio e nem se importava onde ele estava agora. Ela disse que não havia ninguém para ele, não havia ninguém. Ela lembrou-lhe que a pessoa que o avisou anteriormente, e tirou Geogmi dele e o trouxe lá, era ela. Yonvov olhou para ela em branco enquanto ela olhava para ele. Seus olhos lentamente se encheram de lágrimas quando ele disse que ela lhe tinha dito que ela não gostava dele. Rosa respondeu que era porque ela achava que realmente queria divertir-se com ele, mas ela não podia, então se sentiu como ódio em vez disso. Rosa perguntou se isso era suficiente enquanto olhava para ele, pensando amargamente sobre o quão inútil se sentia a ideia de família. Ela pensou que, não importa o quanto ele lutasse para escapar, isso só iria apertar em torno de seu pescoço. Ela desativou seu cinto e o envolveu vagamente em torno de seu pescoço, dizendo que era como o fundo de sua vida. No sofá, Yonvov disse que era difícil respirar e pediu-lhe que o soltasse. Rosa respondeu que ele nem sequer conseguia manter o equilíbrio. Então de que tolice ele estava falando? Ela forçou-o a terminar e perguntou quem havia dito que ele podia parar enquanto o empurrava novamente, dizendo que achou interessante que ele afirmou ser bom com a boca. Pelo menos, não estava mentindo sobre isso. De repente, ela gemia enquanto Yonvov se erguia em um estado de confusão, respirando pesadamente, questionando o que ele estava fazendo e por que Rosa estava lá. Sua cabeça começou a doer e se sentia mais quente do que antes. Não conseguia pensar com clareza e só sentia o desejo de seguir o que seu coração queria enquanto se inclinou sobre ela. Rosa tentou, dizendo-lhe que estava tudo bem e pedindo-lhe para olhar para ela. Yonvov pegou a mão dela, fazendo com que ela tremesse. Ele mordeu os dedos dela e perguntou por que ela era tão bonita, dizendo que ela parecia uma princesa hoje. Que sentiu que algo estava errado. Caiu de novo e perguntou por que ele estava se comportando de repente dessa forma. Ela gemia novamente, pensando que ele estava empurrando demais e sentindo que algo não estava certo. Ela disse-lhe para esperar. Ela gritou para ele esperar e disse que parecia ter cometido um erro ao segurar o cinto dele, pensando que com um bastardo como ele, não se poderia dar nem um pouco de espaço para rastejar para cima. Ele tosse duramente enquanto tenta lutar, mas Rosa empurrou-o para baixo, mordendo seu lábio enquanto se perguntava o que estava acontecendo. Mesmo que as drogas explicassem parte disso, ela sentiu que havia algo mais envolvido. De repente, Yonvov começou a tremer mais violentamente enquanto sufocava. Suas mãos deslizaram fracas e ele perdeu consciência. Rosa sentiu-se confusa ao tentar acordá-lo, perguntando se ele estava dormindo ou desmaiou, chamando seu nome em voz alta e dizendo-lhe para acordar, imaginando o que ela deveria fazer. De repente, Yonvov acordou no sofá, respirando pesadamente e notou que ele estava completamente vestido. Ele se perguntou se tudo tinha sido um sonho. Depois de algum tempo, ele foi ao quarto de Rosa e bateu na porta, chamando-a e dizendo que era ele, perguntando se ela estava lá dentro. Yonvov tentou perguntar se, por acaso, alguma coisa havia acontecido, mas parou no meio do caminho enquanto reconsiderou tudo. Yonvov pensou que ele tinha muitas coisas que ele queria dizer, mas não uma única coisa que ele realmente poderia, especialmente quando se lembra das memórias obscuras de antes. Ele perguntou se ela ia expulsá-lo, e Rosa respondeu que ela estava dizendo que ele deve ter parecido muito patético na noite anterior, mencionando que se ele tivesse se comportado corretamente, não importa o quão bêbado ele fosse, uma mulher como ela não o teria deixado entrar. Yonvov então pensou na mulher e lembrou-se de que a última coisa clara antes de perder a consciência era Rosa dando-lhe uma bofetada. Ele tentou negar que algo assim tivesse acontecido, dizendo que nada aconteceu. Rosa então perguntou sobre ele se, antes de expulsá-lo, ele tinha alguma intenção de sair sozinho. Ela disse que era a última chance que ela tinha. Rosa respondeu calmamente e aproximou-se dele, envolvendo as mãos em torno dele e colocando um colar ao pescoço dele. Ela disse que deveriam tentar se dar bem a partir de agora e chamou o padrasto enquanto fechava a porta. Mais tarde, no banheiro, Yonvov banhou-se enquanto sentia. Ele estava debaixo da água, pensando em si mesmo e chorando silenciosamente. No dia seguinte, Tuin perguntou a Yonvov a que hora ele tinha chegado na noite anterior. Ela disse que ele não estava lá quando ela adormeceu. Yonvov respondeu que ela estava dormindo, então ele não queria acordá-la. Tuin disse que foi bom de sua parte, acrescentando que ela também estava cansada. Eles se mudaram para a sala de estar. Tuin notou que vários empregados estavam em pé, espalhados de uma maneira estranha, como se algo estivesse perturbado. Eles pareciam assustados e desconfortáveis ao verem a presidente vir. Do andar de cima, Rosa ficou parada e os observou em silêncio. Jongmin ajoelhou-se diante de Sui em choque visível,
o suor se formando ao longo de seus templos enquanto ela tentava entender o que estava vendo. Yonvov olhou para o rosto de Sui, notando como estava cheio de fúria e raiva controlada. Depois de um tempo, Jongmin se afastou da sala, caminhando instável pelo corredor. Enquanto saiu, encontrou Rosa saindo de outro quarto. Jongmin a parou imediatamente, confrontando-a enquanto chorava e questionando se isso tinha algo a ver com ela. Rosa parecia confusa com a súbita acusação. Jongmin perguntou se era por causa do que aconteceu na noite anterior. Rosa respondeu negando, apontando que Jongmin tinha sido demitido porque o bonsai de sua mãe tinha morrido, e ela questionou por que Jongmin a estava levando para lá. Jongmin levantou a voz, afirmando que cuidou adequadamente do bonsai e que não houve problemas até a semana anterior. Ela questionou se Rosa havia feito alguma coisa com ele no meio tempo. Rosa respondeu perguntando se Jongmin não tinha encontrado a planta de panela vermelha logo depois que os dois se separaram no dia anterior. Rosa questionou quando ela já tinha feito. Jongmin tentou responder, mas Rosa continuou, afirmando que a mesma coisa tinha acontecido com a árvore com Kwa também, e ela lembrou Jongmin que ela pertencia a ela. Ao se lembrar dos acontecimentos da semana passada, ela repentinamente se lembrou de ter visto Yonvov dormir na cabana e conhecer Rosa lá. Um pensamento passou pela cabeça dela, e ela se sentiu tremendo enquanto se perguntava se Rosa tinha planejado tudo isso desde o início. Rosa negou sua declaração, respondendo que realmente o odiava, mas lembrou-se de como, de repente, parecia ter percebido algo no dia anterior e de como sua atitude tinha mudado. Seorion sentiu-se profundamente perturbada, pensando que tinha criado o bonsai há anos e questionando como ele poderia morrer tão facilmente. Rosa pensou que tinha odiado Yonvov, se sentiu desconfortável ao seu redor e se sentiu irritada porque tinha tentado tratá-lo como uma pessoa. Rosa ignorou completamente Yonvov enquanto se afastava, pensando que pelo menos ela não seria a única que perdesse qualquer diversão que permanecesse. A cena mudou para o campus universitário. Rosa caminhou ao longo do caminho quando Jaehyun se aproximou dela de trás e agarrou sua mão levemente. Ele comentou que o tempo era agradável e perguntou se a festa do fim de semana tinha sido divertida. Rosa questionou se havia alguma coisa divertida nisso. Jaehyun respondeu vagamente, mencionando isto e aquilo, e Rosa comentou que ele deveria. Jaehyun respondeu explicando que seu pai o tinha avisado de que se ele voltasse a usar drogas, ele seria enviado para algum campo remoto na Europa, onde as pessoas nem sequer falavam inglês. Rosa comentou que ele provavelmente precisava desse tipo de disciplina, o que fez Jaehyun gemer. Jaehyun olhou para ela com alguma intenção, e Rosa sugeriu que eles pudessem ir à casa dele, jantar, divertir-se e trabalhar na tarefa de estratégia de negócio. Já que o prazo estava se aproximando. Jaehyun concordou e comentou quão agradável ela era. Rosa então percebeu algo e parou de andar. Jaehyun perguntou o que estava errado, mas ela não respondeu imediatamente. Mais tarde, na casa, a criada informou Rosa que a placa estava na mesa do vestiário. Rosa instruiu-a a levá-la para a escola imediatamente, e a criada concordou com a ordem, pois Yonvov estava se movendo na cozinha naquele momento. Yonvov ajudou a ficar em pé e perguntou se ela estava bem e se deveria ligar para o 119. Ele observou que havia algo na tela. Ele comentou que sua tela não estava quebrada e ainda parecia útil ao perguntar se deveria ir em vez disso. Ele então questionou para onde ele precisava ir. Depois, as nuvens se reuniram sobre o campo, e a chuva começou a cair. Algumas horas antes, na faculdade, Rosa sentiu-se irritada enquanto a palestra continuava. Escrever à mão sentiu-se dolorosamente lenta, especialmente enquanto o professor continuava falando sem parar. Obrigou para o lado, perguntando se Jion poderia mais tarde ajudar compartilhando notas, mas a visão dele completamente adormecido fez com que ela rejeitasse o pensamento. Depois que a palestra terminou, os alunos começaram a sair da sala de aula. Quando saíram juntos, Jion casualmente perguntou se ela estava livre e sugeriu almoçar. Rosa respondeu perguntando o que eles deveriam comer. Jion sugeriu comida chinesa, mencionando o restaurante Great Wall,
localizado perto do portão traseiro. Ela respondeu com cautela e saudou o telefonista. A pessoa do outro lado informou-lhe que ele havia chegado e perguntou onde ela estava. Rosa questionou a sua identidade. Confusa pela familiaridade em sua voz. O telefonista então afirmou que já podia vê-la e chamou seu nome de longe. Ouvindo isso, Rosa voltou-se com um sentimento de medo. De trás dela, ela notou Yoan Vou caminhando em direção a ela. Enquanto amaldiçoou internamente a situação, ela perguntou por que ele estava vagando fora do campo. Quando Yoan Vou se aproximou, ele questionou o que ela queria dizer e perguntou se ela tinha guardado o número dele. Ele casualmente comentou que ele adivinhou que esta era a primeira chamada do dia. Jaehyun e seus amigos ficaram congelados, visivelmente chocados e desconcertados com a aparência impressionante de Yoan. A garota ao lado interrogou Rosa, perguntando se Yoan Vou era alguém que ela conhecia. Yoan Vou a saudou educadamente e apresentou-se como Kim Yoan Vou, enquanto Rosa olhou para ele de forma aguda, claramente desagradada. Para sua surpresa e irritação, ele se apresentou como seu conhecido e acrescentou que Rosa lhe pediu para trazer algo para ela. Kim Yoan Vou, ao qual Yoan Vou respondeu perguntando se Jaehyun o conhecia. Jaehyun se sentiu desconfortável enquanto olhava para Yoan Vou mais de perto. Ele se perguntou se este era o homem do presidente Lee, a mesma pessoa que tinha feito com que Rosa reagisse tão violentamente antes. Ele questionou se esse homem calmo era realmente o responsável. O Jaehyun rapidamente negou seus próprios pensamentos, descartando-os como estúpido, argumentando que, a menos que Rosa fosse completamente louca, não havia nenhuma maneira de ela se interessar pelo homem de sua mãe. Sentindo-se com fome e desconfortável, ele anunciou que estava morrendo de fome e sugeriu que eles saíssem imediatamente. Rosa olhou para Yoan Vou, mas Yoan Vou continuou a olhar para Jaehyun. Declarou que ele tinha vindo para lhe dar o comprimido e pediu-lhe para entregá-lo. Ela também observou que ele estava usando algo completamente inadequado para ele. Yoan Vou então informou-lhe que Madame O tinha caído das escadas. Ele acrescentou que ele estava feliz por ter vindo de qualquer maneira. Olhou em volta com curiosidade e comentou que deve ser assim que uma universidade parecia. Ele perguntou se ela poderia mostrar-lhe o campus apenas uma vez. Rosa perguntou por que ela faria isso, mas encontrou-se caminhando com ele independentemente. Ela argumentou que ela precisava almoçar de qualquer maneira e ele afirmou que ele não sabia o caminho para sair. Depois, quando a chuva começou a chover, Yoan Vou estendeu um guarda-chuva e pediu a Rosa para entrar sob ele, afirmando que ele iria segurá-lo por um tempo. Enquanto eles desciam as escadas juntos, ele comentou que as flores provavelmente cairiam por causa da chuva. Rosa continuou a olhar para ele, sem saber o que dizer. Quando chegaram à saída, Yoan Vou chamou-a e afirmou que havia algo que ele queria dizer. Ele acrescentou que, se tivesse cometido um erro, ele se desculparia e perguntava se ela poderia esquecer, argumentando que eles ainda tinham que viver como uma família. Rosa percebeu que essa era a verdadeira razão pela qual ele tinha vindo. Ela acrescentou que nunca esperava que um homem que vendeu seu corpo possuísse esses sentimentos. Yoan Vou sentiu-se surpreso, uma sensação turva se estabelecendo dentro dele. Ele tremou ligeiramente e declarou que não sabia o que ela pensaria se ele dissesse isso, mas ainda sentiu-se obrigado a falar. Yoan Vou admitiu que era verdade que ele fez o tipo de trabalho que ela mencionou. No entanto, ele declarou que nunca tinha feito todo o caminho com um cliente antes. Ele explicou que Sun Yoan tinha sido seu primeiro em todos os sentidos, seu corpo, seu coração e tudo mais. Quando ele lhe entregou o guarda-chuva, ele declarou que pensava que ela poderia abrir seu coração para ele, mesmo um pouco, mas percebeu que ele estava errado. Rosa continuou a olhar para trás dele enquanto ele se afastava. Suspirou. Então de repente jogou o guarda-chuva de lado e se aproximou dele. Questionou-se de que tipo de resposta ele esperava dizendo tudo isso. Depois agradeceu-lhe sarcasticamente por ter salvado sua dignidade enquanto trabalhava em um bar anfitrião, apenas para que a mãe a levasse. Ele se lembrava dela e sabia quem ela era, mas ainda assim ousava entrar em contato com ela. Ela questionou como ele poderia viver sua vida tão sem vergonha e chamou-o de bastardo. Rosa de repente avançou e alcançou seus lábios, lançando-se para ele. Yoan Vou espirrou para respirar enquanto o agarrava e pressionou sua boca contra o dele. Ela continuou, lamentando seus lábios e indo para um francês. Yoan Vou tentou empurrá-la e recuar. Ele questionou por que ela estava fazendo isso. Yoan Vou exigiu saber o que ela estava fazendo. Nesse momento Rosa desmaiou ligeiramente antes de explodir em riso. Ela continuou a rir enquanto Yoan Vou a olhava com total incredulidade. Rosa zombou da ideia de família e confrontou-o, afirmando que ele nem deveria sonhar com isso. Ao ouvir as suas palavras, Yoan Vou desmaiou e chorou em lágrimas enquanto olhava para Rosa. A cena mudou para o passado, voltando aos dias do orfanato de Anarum. Na rádio no interior do prédio, as notícias continuaram a transmitir alertas sobre o pior tempo. A previsão falou de calor insuportável, seguido de chuvas intermináveis, dia após dia, como se as próprias estações tivessem perdido o equilíbrio. Uma mulher se moveu com cuidado ao longo da rua, segurando um
guarda-chuva sobre a cabeça enquanto tentava se proteger da chuva. Seus passos desaceleraram abruptamente quando um som fraco chegou aos seus ouvidos. No início, ela pensou que a chuva estava brincando com ela, mas depois ouviu novamente um grito suave e desesperado. Sob um guarda-chuva cuidadosamente posicionado acima dele, um bebê estava deitado chorando indefesamente. A criança parecia não ter mais de alguns meses de idade, mal enrolada e tremendo do frio. A visão a congelou em tal tempo. O tempo passou e o bebê cresceu dentro das paredes do orfanato. Passou a infância lá, rodeado de outras crianças que muitas vezes o admiravam. Ele se destacou de maneiras que nunca entendeu bem, ganhando atenção silenciosa onde quer que ele fosse. No entanto, apesar de breves momentos de calor, o infortúnio seguiu de perto. Mesmo depois de ter sido acolhido por pais adotivos, o destino não mostrou bondade. Eles também morreram, deixando-o sozinho mais uma vez, carregado de tristeza. Conforme os anos avançaram, as dívidas começaram a acumular-se implacavelmente. Sem proteção e sem ninguém em quem confiar, Yuan tornou-se um alvo fácil. Seus empregadores trataram-no com crueldade, submetendo-o a assédio e violência constantes. As espancadas tornaram-se rotina, realizadas sem hesitação ou culpa. Em uma ocasião, enquanto ele estava deitado ferido e indefeso, uma mulher chegou ao local. Ela ordenou aos bandidos que parassem, instruindo-os especificamente a não baterem no rosto dele. Ela aproximou-se, com um sorriso agudo quando se dirigiu aos homens ao seu redor. Seu olhar se desviou para Yuan enquanto ela observava frio que, a menos que ele fosse espancado regularmente, ele nunca ouvia. Chamando Yuan, ela o culpou diretamente, afirmando que seu comportamento havia irritado muito Madame Hong. Ela questionou se ele realmente acreditava que essas madamas falharam. Ela zombou dele por se agarrar a seu chamado orgulho, alegando que ele insistia em fazer as coisas à sua maneira, com suas próprias mãos, como se o esforço sozinho pudesse substituir a obediência. Ele deveria considerar usar remédios apenas para funcionar no trabalho. Sua voz se tornou mais dura enquanto ela se queixou de repetir as mesmas advertências repetidas vezes sem conta. Ela deixou claro que na próxima vez, não haveria recuo. A mulher continuou, informando de que Madame Hong achava repugnante a coisa em suas costas e queria que algo fosse desenhado sobre ela. Quando Yuan o questionou o que ela queria dizer e por que tal coisa deveria ser feita, sua resposta veio rapidamente. Ela lhe deu uma bofetada forte, zombando dele enquanto perguntava se ele achava que ele estava cantando uma canção japonesa. Ela ridicularizou ainda mais. Ele ainda acreditava que ele tinha o direito de recusar. Então ela perguntou se ele queria que ela desenhasse em si mesma, oferecendo-lhe a ilusão de escolha. Nesse momento, uma memória inundou sua mente sem aviso prévio. Lembrou-se de uma época mais jovem em que uma menina tinha chutado seu futebol para o chão. Ele lembra-se de gemer de frustração enquanto a repreendia, perguntando o que ela achava que estava fazendo e por que ela estava batendo a bola de outra pessoa. Lembra-se de questionar se ela era criança que tinha chegado mais cedo em um carro preto. Suas palavras agudas e desagradáveis. Ele tinha confrontado-a com ousadia, perguntando por que ela estava lá de pé, chamando-a de uma criança simplesmente por bater no futebol. Antes que ele pudesse reagir mais, um guarda de segurança correu, exigindo saber o que estava acontecendo. O guarda agarrou Yuan firmemente, questionando qual era seu problema e a quem ele achava que estava gritando. Embora abalado, Yuan tentou explicar que a criança lhe tinha dado um pontapé na bola, mas o guarda o despediu imediatamente. Ele afirmou que uma bola existe para ser jogada e jogada, não guardada possessivamente. O guarda continuou duramente, apontando que Yuan era apenas uma criança do orfanato. Yuan sentiu seu peito apertado enquanto as lágrimas se enfiavam incontrolavelmente. Ele negou qualquer má intenção, sua voz quebrando-se enquanto lutava para falar. Ao longo de tudo, Rosa continuou olhando para o seu rosto, seu olhar estável e ilegível, testemunhando silenciosamente sua humilhação. Em seguida, fez uma pausa e voltou-se para trás, curvando-se para pegar o futebol. Mantendo em direção a Yuan, ela disse-lhe que o pegasse, mencionando que o tinha visto brincar com ele antes. Seu tom permaneceu casual, quase irritante. Ela acrescentou que ele estava sorrindo tão bem enquanto jogava. Um pensamento curioso cruzou sua mente enquanto ela se perguntava como ele poderia parecer enquanto chorava. Yuan ficou aí em silêncio, sem saber como responder. Yuan, igualmente confuso, perguntou por que queria vê-lo chorando. Em vez de responder diretamente, ela inclinou a cabeça e perguntou seu nome. Depois de uma breve pausa, ele se apresentou simplesmente como Yuan. O momento permaneceu desconfortável entre eles. Cheio de curiosidade e confusão não expressa. A cena voltou ao presente. Yehan caminhou debaixo das cerejeiras, completamente sozinho, sem alma à vista. A chuva continuou a chover implacavelmente do céu. Seu casaco azul se agarrou ao seu corpo, molhado e pesado com água fria. A chuva feroz não mostrou sinais de parar, mergulhando enquanto ele estava sentado lá imóvel, a exaustão pesando pesadamente em seu corpo e mente. Jihan. Ele entrou em seu apartamento no tempo em que repetidamente gritava o nome de Rosa. Seu telefone permaneceu inútil em sua mão, a chamada recusando-se a se conectar, não importa quantas vezes ele tentasse. A confusão estabeleceu-se enquanto ele se perguntava por que Rosa não estava respondendo em tudo. Seu se infiltrou enquanto se movia mais para dentro. Entrando no banheiro,
Ele saltou em choque. Um grito assustado escapou da garganta quando viu Rosa sentada em silêncio na banheira. Ele questionou o que ela estava fazendo lá, sua voz tensa com surpresa. Rosa respondeu calmamente, explicando que ela estava lá apenas para lavar. Sua confusão se aprofundou enquanto ele exigia saber por que ela estava em sua banheira. Em resposta, Rosa declarou claramente que ele tinha dito para ela vir. Ji-han ajoelhou ao lado da banheira. Sua expressão suave como preocupação substituiu seu choque. Ele perguntou se a sua expressão suave substituía o choque. Rosa permaneceu em silêncio, murmurando fracamente. Suas palavras vagas como ela insinuou que tinha planejado fazê-lo a partir de agora. Ji-han tentou questioná-la mais, mas antes que ele pudesse terminar sua sentença, Rosa de repente agarrou-o e beijou. Embora ele acreditasse que usar intimidade apenas para aliviar o estresse não era uma coisa boa, sua beleza dominou sua hesitação, deixando-o incapaz de resistir. O que se seguiu foi um longo momento em que o mundo exterior desapareceu e a sala ficou cheia de gritos compartilhados e você sabe o que? O som da chuva encheu seus ouvidos até que uma voz familiar o chamou. Ele levantou o olhar e percebeu que era Surreal. Ela perguntou por que ele estava lá em tal estado, perguntando se algo havia acontecido. Yeon-woo sorriu fracamente e respondeu que ela parecia estar fora do trabalho. Ele comentou sobre a chuva e casualmente perguntou se algo estava acontecendo. Surreal negou qualquer coisa que acontecesse, e em vez disso, questionou por que ele parecia assim. Sem esperar uma resposta, ela ordenou a um guarda colocar um guarda-chuva sobre Yeon-woo e trazê-lo para dentro. O guarda imediatamente obedeceu. Em outro lugar, Rosa continuou a passar tempo com Jael. Os choros e o calor ao seu redor fizeram pouco para aliviar o peso pressionando seu peito. Jael olhou para o rosto dela, questionando se ela estava realmente bem. Rosa se viu incapaz de responder honestamente. No fundo, um sentimento pesado se instalou, fazendo com que ela acreditasse que já tinha acabado. Este canal está desmonetizado, então, se quiserem mais peças, por favor, apoiem-nos assinando nosso Patreon. O link está na seção sobre o nosso canal. E não se esqueçam de assinar nosso outro canal para mais conteúdo incrível. Os dedos hesitaram no meio do caminho e um flacidez leve passou por ele enquanto Surreal falava calmamente com sua filha pelo telefone, confirmando o plano de Rosa de ficar em casa de um amigo e voltar no dia seguinte. Sem muita hesitação, sua resposta foi constante, mas contida. Enquanto o telefonema continuava, Jael parecia distraído, perdido em seus próprios pensamentos. Ele estava encantado porque tinha encontrado um pedaço de roupa familiar na casa. Reconhecendo as cuecas que ela havia deixado para trás anteriormente. Ele comentou levemente sobre encontrá-las. Surreal lembrou Rosa de lidar com as coisas de forma adequada. No entanto, ela ficou desconfortável com a repentina mudança na atitude de sua filha. Ela questionou por que a permissão parecia necessária de repente, e se perguntou quando ela já tentou controlar suas escolhas pessoais. Rosa explicou calmamente que ela só achava que sua mãe deveria ser informada, considerando que ela não voltaria para casa para a noite. Surreal questionou a razão. No entanto, o telefonema terminou antes que qualquer coisa mais pudesse ser explicada. Momentos depois, Jael saiu do sofá, anunciando com entusiasmo que a entrega tinha chegado, sua energia repentina cortando através da tensão persistente. Jael examinou os intestinos alimentares. Ele se perguntou se Rosa os tinha encomendado para o jantar, observando que tudo consistia em vegetais. Jael reagiu com uma surpresa visível, comentando como sua equipe de marketing deve ter influenciado tais decisões. Ele admitiu que ela nunca parecia alguém que ouvia facilmente, mas ela acabou sendo uma modelo profissional. Sua percepção dela mudou ligeiramente naquele momento. Rosa respondeu calmamente, afirmando que ela era a única criança, acrescentando que os parentes já haviam se afastado há muito tempo. Jael esclareceu que ele não quis dizer isso em um sentido possessivo. Ele continuou honestamente, observando que sua mãe tinha expulso todos quando assumiu o cargo, deixando ninguém mais capaz. Depois de dizer isso, Rosa ficou em silêncio, seus pensamentos pesando pesadamente sobre ela. Jael refletiu sobre suas palavras e se perguntou como deve sentir ser amado tão intensamente por uma mãe. Rosa repetiu sua fraseção em silêncio, reconhecendo o amor de sua mãe. Yeon-woo aceitou educadamente e tomou um pequeno gole, tentando manter-se composto. Surreal mencionou casualmente que Rosa ficaria fora para a noite. Ela acrescentou que Rosa não era geralmente o tipo de ficar longe de casa, e se perguntou o que poderia ter causado a mudança. Surreal então revelou que tinha ouvido falar de Yeon-woo visitando a universidade de Rosa no início daquele dia, possivelmente por alguma razão. O conhecimento pegou de surpresa, deixando momentaneamente Surreal refletindo em voz alta que se sentiu como se fosse apenas ontem, quando eles estavam tentando se tornar um professor. Ela observou que, em vez de se aproximar, a distância entre eles parecia estar aumentando. Ela se perguntou o que Yeon-woo pensava sobre tudo isso. Yeon-woo sentiu seu corpo tremer enquanto ele se desculpava em silêncio,
sobrecarregado pelo peso de suas palavras. Su-hyeon lhe disse para não se desculpar e se inclinou mais perto, explicando que ela não queria vê-lo tão desanimado. Sua presença suscitou algo desconhecido dentro dele, enviando uma sensação estranha através de seu corpo. Seu rosto se enrolava incontrolavelmente como confusão e desconforto misturados juntos. Yeon-woo notou suas mãos tremendo enquanto sua visão se desfocava nas bordas. Su-hyeon tranquilo assegurou-lhe que ela o ajudaria a desenvolver-o. Ela mencionou casualmente que gostava de corrigir crianças imperfeitas, suas palavras carregando um sotaque perturbador. Nesse momento, o vidro deslizou-se dos dedos tremendo de Yeon-woo e quebrou-se contra o chão. Ele lutou para propriamente como o pânico apertou seu peito, deixando-o desorientado. Su-hyeon observou de perto. Ela se perguntou se o sabor do vinho se sentia familiar, se ele já o tinha experimentado antes na festa ou se ele tinha sido dado a ele pelo líder da equipe com da empresa da Yeon. Enquanto Yeon-woo se esforçava para falar, ele perguntou se ela já sabia, admitindo em fragmentos que algo lhe tinha sido feito e que os efeitos o atormentavam quase imediatamente. Su-hyeon tranquilizou-o calmamente, indicando que ele não precisava explicar mais nada. Um leve sorriso apareceu em seu rosto enquanto ela considerava sua reação. Já certa das circunstâncias, ela o enviou para lá com plena consciência do resultado, tendo antecipado todas as consequências com antecedência, refletindo sobre o quão facilmente alguém em sua posição poderia ser influenciado, comparando seu comportamento com o de um cachorro negligenciado agindo quando privado por muito tempo. Por essa razão, ela permitiu que ele procurasse libertação em outro lugar, acreditando que seria suficiente, mas vê-lo agora, ainda inquieto e insatisfeito, só reforçou sua impressão sobre ele. Ela concluiu em silêncio que sua natureza permaneceu extraordinariamente pura. O pensamento persistiu enquanto Yeon-woo se ajoelhava, sua mente lutando para processar suas palavras. Su-hyeon curvou-se ligeiramente, voltando sua atenção para ela e pedindo-lhe que recuperasse o controle de si mesma. Ela lembrou-lhe gentilmente que seus desejos estavam mais alinhados do que ele percebia. No dia seguinte, fora da mansão, Ji-yoon e Rosa chegaram juntos em um carro. Enquanto o motor parou, Ji-yoon levou Rosa a sair, casualmente se perguntando se a presidente já estava presente. Rosa rapidamente respondeu à sua pergunta, notando que era dia e que ela certamente já havia ido, especialmente dada a sua ocupação nos últimos tempos. Ji-yoon mencionou querer cumprimentá-lo, considerando quanto tempo tinha passado desde que conversaram pela última vez. Rosa saiu do carro e dirigiu-se para a entrada da mansão. Antes que ela pudesse reagir corretamente, ele arrumou um objeto discretamente no bolso dela. O súbito gesto a assustou, e ela questionou sua sanidade. Ji-yoon descartou sua reação, esclarecendo através de suas ações que ele não estava sugerindo que ela carregasse tais coisas sem razão. Quando eles pediram mais online, a entrega simplesmente foi deixada na porta da frente. Ele refletiu sobre como o momento perdeu sua intensidade enquanto lutava para abrir a embalagem, uma frustração que ainda o irritava. Ele insistiu que era o seu tamanho e a avisou para não usá-lo com outra pessoa, acrescentando que assim, Ji-yoon se afastou, deixando Rosa para trás. Enquanto ela observava ir embora, Rosa o descartou internamente como superficial, mas inegavelmente útil. Sua personalidade despreocupada e alegre lhe proporcionou uma sensação de alívio. Quando ela estava com ele, seus pensamentos se calmaram, e ela não se sentia mais pressionada a analisar tudo. Reconheceu que precisava de alguém como esse, alguém que permitisse que sua mente descansasse. Enquanto se movia para dentro da mansão, refletia sobre o conforto de ter alguém que impedia seus pensamentos de pressionar. De repente, um leve gemido alcançou seus ouvidos de outro quarto. Seu ritmo acelerou ao seguir o som, apenas para encontrar Yeon-woo deitado lá, tremendo e lutando para recuperar o fôlego. Sua condição a alarmou instantaneamente. Yeon-woo se viu afogando em um lugar vazio deitado lá, inconsciente, mas uma voz afiada ecoou no espaço, pedindo-lhe para acordar. O pânico quando ela questionou o que lhe tinha acontecido e por que ele parecia ferido. Ela o exortou a recuperar a consciência. Seus pensamentos sacudiram abruptamente quando seus olhos caíram em seu corpo. As marcas no pescoço e na pele dele atraíram sua atenção, e uma súbita percepção a atingiu. Nesse momento, ela sentiu que não importava mais o tipo de homem que ele era. Um pensamento perturba enquanto ela se perguntava se ele tinha tomado comprimidos novamente e se estava envolvido com sua mãe. A ideia a perturbou profundamente, especialmente sabendo que ele nem se lembrava do que tinha acontecido com ela antes. Ela questionou como alguém como ele poderia ser empurrado até aqui. Uma amarga percepção se formou quando ela pensou que um homem como este só poderia chegar a um bom senso depois de estar completamente quebrado. E refletia sombrio que se a pessoa responsável por empurrá-la para essa profundidade de humilhação fosse alguém, ela não se importaria quem era. O peso dessa verdade pressionou pesadamente seu peito enquanto ela estava lá, dividida entre raiva,